Eu falo, minha pátria é minha família, né? E isso significa uma visão muito mais estrita de resolução dos problemas. Eu resolvo os problemas que eu posso resolver. Eu só faço ideia de uma coisa: qualquer ameaça que invada a minha casa será repelida. Eu tenho que resistir todos os dias. É a tentação de não criar coisas novas. Focar nesse novo negócio. Porque senão eu quero ter uma indústria de farmacêutica para fazer suplemento, e eu queria comprar uma fábrica de arma que tava meio mal das pernas, Perfeito. E eu queria... E aí, cara, toda hora eu tenho que voltar pra casa e falar, não, cara, foca. É a síndrome do Midas, né? Foda, você fala, pô, porque eu fiz um novo mercado e empurrou, qualquer outra coisa que eu vou fazer vai dar certo. Você... O que não necessariamente é mentira. O cara não é pai. O cara não é pai com 35 anos. 35 anos o cara tem coleção da Marvel, Netflix, e tá se preocupando em qual show que ele vai. É claro que ele vai ser emocionalmente frágil. O que te traz também força? Cara, exercício de paternidade. Fala galera, eu sou o Thales Gomes e esse é um episódio do Papo de Gestão, um podcast do G4 Educação em que eu converso com os maiores gestores do Brasil. Aqui você vai aprender as lições que eu gostaria de ter escutado na minha trajetória e vai participar de conversas com pessoas que eu admiro sobre gestão, liderança, alta performance e outros assuntos que são necessários para você ser um líder 4.0. E no final, não esquece de ir no Instagram do @G4Podcasts para me falar o que você está achando sobre esse projeto. Fala, gente! Thales Gomes aqui em mais um Papo de Gestão. E hoje o convidado é alguém super especial que vocês me pedem há muito tempo. O nome do cara é Ícaro de Carvalho. Ele é um dos influencers e empresários da Creator Economy mais importante do mercado brasileiro. E um grande amigo, alguém por quem eu guardo um grande apreço, alguém que eu admiro. Não é de hoje, a gente se fala pela internet. É um prazer te conhecer. Uma satisfação. Pessoalmente melhor. Porque é a segunda vez que eu te vejo pessoalmente só, né? Na primeira vez foi no evento do clube. Foi no evento do clube. É verdade, que a gente teve uma aula com o... Cara, era com... com o ACRO do... HubSpot. HubSpot. O HubSpot, foi é verdade. Foi você, foi teu sócio, que é o... Fomos eu, Jonatas... Acho que só. Exato. Que é a galera que forma o novo mercado, né? O Jonatas é o nosso COO. Então, ele cuida de toda a operação. Eu foco mais na qualidade de produção de conteúdo e a gente divide com os C-levels lá, cada um com sua responsabilidade. É até bacana a gente começar esse papo aqui falando um pouco sobre o teu negócio. Quem da nossa audiência conhece só o Ícaro pela internet, talvez não conhece de fato o Ícaro empresário, né? Explica pro pessoal o que é um novo mercado e se você se sentir confortável, contextualiza qual o tamanho do negócio hoje. Cara, o novo mercado ele nasce como uma iniciativa voltada para o varejo. Nós somos educação, nascemos como uma educação que tinha como primeiro ponto ser barato, ser acessível. Eu já vinha reconhecendo, isso 2010, 11, 12, que, cara, o sistema tradicional de ensino ele não tinha velocidade o suficiente, ele não tinha liberdade o suficiente para atender a demanda que surgia de pessoas que queriam trabalhar digitalmente, mas elas não conseguiam se certificar e ter essa qualidade de ensino na sua formação. Porque o MEC institui uma grade de ensino que é mais rígida, ela demora mais para responder às necessidades do mercado. E o novo mercado nasceu com uma webcam, eu era o único professor, eu dava uma aula toda quarta-feira e a gente cobrava R$ 49,90. Ele foi crescendo, no início eram só as pessoas que eram muito ali do nichinho marketing digital e acabavam já trabalhando com isso. Só que à medida que o mercado foi crescendo e a demanda por profissionais foi aumentando, em 2016 nós éramos de fato o novo mercado, antes era uma iniciativa ainda que se misturava muito com o Ícaro de Carvalho, as pessoas vão lá assistir a aula do Ícaro, o que o Ícaro tá falando. Cara, 2018 ele começou a crescer, de fato, aí nós chegamos a 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 10 mil assinantes, aí depois foi de 10 em 10, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil assinantes. 150 mil alunos passaram pelo novo mercado. Legal. Hoje é um negócio que fatura aí 65, 67 milhões por ano. É uma empresa de 80 funcionários. Todos os nossos funcionários ou estão em Santos, no escritório. Nós temos algumas salas. Ou trabalhando remoto, tem uma parte do comercial que trabalha remoto, ainda tem uma parte de desenvolvimento, se não me engano, que trabalha remoto. Nos últimos 2 anos nós migramos, nós diversificamos um pouco. Saímos da ideia de apenas uma assinatura para varejo
Fomos para o mercado de certificações. Legal. Então hoje nós formamos e certificamos esses profissionais, designers, social medias, copywriters, profissionais de suporte. Atualmente nós fizemos uma aquisição e agora nós somos os maiores vendedores de certificações para assistentes virtuais. Legal. Eu acho que é um mercado que vai crescer bastante ainda. Deveria. Nós estamos tentando justamente fazer esse grande convencimento, né, do aumento da produtividade que você, empresário, acaba adquirindo quando você tem no teu suporte uma assistente virtual. Eu estava agora falando com a minha, inclusive, faz isso, manda o documento aqui e ali. E aí nós temos uma série de desafios ainda, né? Nós temos o mercado de trabalho, que é uma espécie de... O Jonas não gosta quando eu uso essa palavra, mas facilita o entendimento. É uma espécie de marketplace, porque nós temos dezenas de milhares de alunos e nós temos dezenas de milhares de empreendedores que estão procurando os nossos alunos. Então a gente causa um match deles, existe um ambiente ali onde você pode anunciar o seu serviço ou procurar o serviço. E você monetiza em cima desse match de alguma forma? Hoje nós não monetizamos absolutamente nada em cima do mercado de trabalho. Ele, inclusive, ainda não foi aberto, ele é só para os nossos alunos. Tá. É uma forma de entregar mais valor ali. Mais valor. Nós temos uma comunidade, essa comunidade sim, ela é aberta para todo o mercado. A comunidade ela vai ser integrada com o mercado de trabalho, então você consegue diretamente mandar um direct ou falar no perfil e já entrando no mercado de trabalho. O ano que vem o desenvolvimento, os maiores desafios são justamente esse, o desenvolvimento do ecossistema. Nós temos algumas ideias de trazer serviços financeiros para dentro dessa comunidade toda, facilitar a criação de sociedades ou de patronato ou de financiamento para esse pessoal. E partir também para as experiências ao vivo, né? Nós somos uma empresa que, durante todos esses anos, nós não fizemos ainda experiências ao vivo. Nós não tivemos os nossos eventos, nós não tivemos os nossos produtos de ticket mais alto. Então os desafios são esses, cara. Enquanto a internet cresce, a gente vai crescendo junto também. O que é bacana porque quando você é uma empresa de ARR, né, de assinatura, você tem uma previsibilidade para poder fazer essa construção. E eu reparo muito quando você fala sobre os produtos, né, que são complementares ali à dor que você está resolvendo, você está construindo um ecossistema, né? A maravilha de um ecossistema é que você tem tocaque travado ali, que é aquilo que você gastou para adquirir, aquele cara que assinou R$ 49,90, e aí eu começo a plugar a certificação ali para, eventualmente, para assistente virtual, ou pelo mercado, pelo marketplace que você falou, eventualmente eu começo a monetizar o fato de eu conseguir vender isso para dentro. Aí daqui a pouco eu vou vender programa físico, ou seja, eu tô com o meu CAC travado, meu LTV tá subindo. O que acontece? Minha margem de contribuição, ela sobe também, proporcionalmente ao que eu consigo entregar de LTV, a depender da margem do produto, mas geralmente ela sobe. Todos os grandes negócios hoje, você pega o S&P 500, você pega os 5 primeiros ali, todos os grandes negócios, a gente tá falando de Amazon, Apple, Google, Facebook, são ecossistemas, né? Sim. E eu acho que a boa parte dos negócios tem características que poderiam lançar mão, utilizar ali, de montar um ecossistema. A gente fala muito disso aqui no G4, mas não o fazem porque o management sempre tem aquele medo de, será que eu não vou perder o foco? Né? Será que eu deveria deixar de focar só na minha fábrica de sapatos ali e não pensar em produzir alguma outra coisa que é adjacente a quem fabrica sapatos e utilizar um pouco melhor aquele meu maquinário que eu já tenho? Ou seja, se eu fabrico sapatos eu posso produzir cinto, mas, será que eu não posso produzir outra coisa que quem compra sapato e cinto também compraria? Eu vejo que a Old Economy ela tem essa diferença, tem essa dificuldade de fazer isso. A diferença para a New Economy é que a gente tem uma facilidade melhor de transitar para outras soluções, e principalmente isso por estar no digital, né, por ser algo online, então é muito fácil de fallback, eu não tenho que montar uma nova planta industrial para fazer isso, né? Esse é o ponto que eu ia dizer. Cara, a grande vantagem que nós temos, mas eu vou falar dos nossos pais, mas em referência às gerações antigas, claro, como se nós fôssemos uma grande família de empreendedores, né? Exato. A diferença que a nossa geração tem em relação à geração passada era que a partir do momento que você decidia numa fábrica de sapatos produzir também cintos, cara, era uma aposta imensa. E é engraçado porque de repente virou moda agora, principalmente nos podcasts que vão rodando aí do YouTube, as pessoas que defendem que não é o empreendedor que gera empregos, né? É o governo que gera empregos, né? As pessoas têm essa ideia. Não. Tá ficando moda agora. E cara... Esse devaneio chegou até mim. A maior aposta quando a geração passada fazia essa tentativa de produzir algo complementar, cara, o material humano.
Agora você tinha que colocar um monte de gente ali dentro também na tua fábrica e selecioná-las e colocá-las lá dentro e mantê-las estimuladas, trabalhando e tudo mais. Então, olha a facilidade que nós temos hoje. Incrível. Hoje a nossa comunidade ela se conecta com o servidor. Exato. Hoje nossos problemas são resolvidos com automação. Hoje os nossos problemas são resolvidos com genialidade, inventividade. Então, assim, nós temos uma grande vantagem. Nós devemos muita gratidão a esses caras que fizeram tudo isso no passado, porque hoje é muito mais fácil para a nossa vida. Muito mais, cara. Acesso a capital, enfim, acesso a talentos. Então, o novo mercado, acesso à mente de quem está lá fora. Exato. Você vê a Argentina hoje vivendo essa crise cambial infinita, né? Cara, os programadores que existem lá se formaram pelo YouTube, sozinhos, e estão exportando mão de obra para fora, recebendo em dólar. Imagina você, olha que safe space imenso, você tá lá com o país inteiro se derretendo, uma inflação comendo tudo, e você está recebendo em dólar porque você está trabalhando para uma empresa irlandesa e você se educou no YouTube, cara. Perfeito. Então, e me tira uma dúvida, assim, a tua visão ali de quem está ensinando nesse mercado, né? O que você acha que tem de principais learnings que você viu nesses anos todos aí formando o pessoal que trabalha com digital, social media, copywriter, que as principais indústrias no Brasil, vamos pegar ali a Bovespa, né? Algumas das 50 principais companhias ali, as grandes varejistas, as grandes indústrias ali que produzem produtos que são vendidos em pontas de varejo, o que você acha que eles estão deixando passar, que você já sacou há muito tempo ali e está construindo profissionais que já sacaram como fazer isso também? Cara, eu gosto de falar assim, eu gosto de dividir a nossa bolsa em duas bolsas. É claro que nós poderíamos dividir em mais, depender do tópico que nós estivéssemos tratando. Mas, por exemplo, quando a gente assume que nós estamos falando dessa bolsa, nós estamos falando de Ambev e nós estamos falando de Nubank, por exemplo. O Nubank já sacou muito mais coisas que nós acabamos sacando por estarmos aqui nessa área mais digital, que talvez algumas empresas mais tradicionais ainda, que vendam soda cáustica ou que tratem de saneamento, ainda não sacaram. Talvez elas não precisem sacar as coisas tão rápido. Mas uma delas é justamente essa noção de que mão de obra qualificada, estimulada e pronta para resolver problema. Eu sempre falo assim, cara, o Brasil vive desemprego, mas é o mesmo país que vive blackout de mão de obra. Eu não converso com nenhum empreendedor que tenha necessidade de grande contratação de mão de obra que não fale, putz, tá faltando gente, cara. Eu tô procurando e não tô encontrando. Então a gente vive essa realidade. Algumas empresas como o Nubank, por exemplo, elas já acordaram para a ideia de que caramba, meu copywriter, e engraçado porque muitos dos nossos copywriters acabaram indo trabalhar com o Nubank, né? O Nubank comprou muitas chaves de educação da nossa formação. Caramba, eu não preciso que esse cara vá para a faculdade e passe 5 anos para exercer um trabalho aqui. Eu posso procurar meios alternativos de certificação para garantir que esse cara tenha uma qualidade. Então, assim, contratação que não passe por esse processo engessado de momento prévio antes da assinatura da carteira do cara, né? Uma outra coisa, isso vocês no G4 sabem muito mais até do que o próprio Novo Mercado, né? O Novo Mercado é uma empresa de um sócio só, eu digo, né? O Jonatas agora é meu sócio, mas há pouco tempo atrás era somente eu e minha esposa. Mas vocês têm um processo de incentivo sobre stock option, vocês têm uma promessa de sociedade. Poucas empresas ainda entenderam isso de maneira tão elástica. Então, muitas vezes você contratou um cara, ele já senta aqui, você já tem um planejamento de carreira para ele inteiro. Perfeito. Enquanto que, tirando bancos, muitas empresas só estão afim de, olha, esse é o pacote de salário e benefícios que você está recebendo. E, cara, os Estados Unidos é um brain drain enorme, ele vai continuar. Agora nós estamos concorrendo com os estrangeiros, a gente sente isso. Quando você tem, cara, quando você tem um programador teu sendo bidado lá para fora, pelo poder do câmbio, é foda. Pra trabalhar de home office ainda. Pra trabalhar de home office, com uma quantidade de horas que, às vezes, o cara considera part-time job, né? E lá fora já é um trabalho... Exato. Lá fora o cara vai ter 3 dias de descanso e poder do câmbio em cima dele, então... Mercado europeu, então, cara, alemão. Mercado europeu. Isso é uma loucura competir com esse cara. Agora, o ponto concordo com você sobre relação de incentivo. Eu sempre fui do time que é melhor, eu falo assim, puta, é melhor ser dono do rabo da baleia do que de um peixe beta, sabe? Então eu nunca tive problema em chamar sócio, em dividir cap table. Eu sempre tive uma necessidade de ter o controle da companhia. Sim. Como aqui hoje eu sou controlador, mas eu tenho uma divisão de sociedade ali, tal, da companhia, tal, normal.
qual que é o ponto aqui, né, que eu vejo, né, sobre premiar as pessoas e colocá-las no incentivo do equity? Se a gente está fazendo um play de construção de valor e não só de construção de caixa, eu preciso colocar as principais mentes da companhia endereçadas para essa construção de valor. Então, como que eu crio um incentivo de modo que o incentivo pessoal da pessoa esteja alinhado com o incentivo da companhia? Essa é uma das ferramentas, tem outras, tá? Mas essa é uma ferramenta muito importante, né? Agora, nesse ponto, você me deixa um gancho para responder uma pergunta que você tinha feito há uns 5 minutinhos atrás. Cara, quando eu criei o Novo Mercado, eu já tinha feito muito trabalho de agência. Eu comecei como agência e sempre trabalhando no mercado digital. É claro que eu atendi imobiliárias, sorveterias, empresas de consultoria de energia, escritórios do mercado financeiro, mas eu sempre estive trabalhando na parte digital. Você acabou de falar sobre... Nós estamos pensando aqui no negócio que vai construir caixa ou valor. Exato. Eu vi por muitos anos, eu atendi clientes que por muitos anos enxergavam apenas nessa euforia de lançamentos e promoções a ideia de gerar caixa. Exato. Quando eu optei pelo modelo de assinatura, foi justamente pensando na tranquilidade e na previsibilidade que a assinatura me daria, que eu teria tempo suficiente para pensar em valor. Perfeito. Porque é foda pensar em valor sem caixa. Não dá. É foda pensar em valor... Não dá com funding, é isso. Com funding. Você vê, cara, eu nunca... às vezes eu converso com o Flávio e, na verdade, nós nem temos visões semelhantes. O Flávio me passou essa visão, foi o primeiro cara a me passar essa visão, eu abracei ela e continuo com ela. Eu não sou um cara tão inteligente em business quanto você, por exemplo, que é um cara que vive isso, mas eu não consigo pensar numa empresa que está mais preocupada em fazer o próximo funding do que em gerar caixa. Eu gosto de caixa, eu gosto da ideia de que o dinheiro está entrando, eu gosto da ideia de monetizar e financiar os meus sonhos e os meus projetos com o que a gente está gerando. Eu nunca participei, eu estou participando agora de um primeiro processo de entrada de fundo, mas que ainda está numa conversa. Eu não conseguiria ter paz para buscar valor se eu não tivesse uma geração perene de caixa. E quando eu optei pela assinatura, era justamente porque eu estava há anos sempre correndo atrás do próximo lançamento para cliente, sempre correndo atrás da próxima meta. Inicia o próximo mês no zero, de novo. Do zero, né? E, cara, há 5, 6 anos atrás, o processo era ainda mais predatório na nossa área, porque nós fazíamos uma captação prévia grande, então nós colocávamos um caixa grande, isso para qualquer negócio dentro do mercado de marketing digital. Certo. E aí nós fazíamos a venda, nós buscávamos ali uma conversão de 2,5%, 3% dos capturados, e a galera pegava essa lista toda e jogava fora. Que isso? Não existia cultura de reativação, de uma nova oferta, de um onboarding. Criava uma régua diferente, nada? Cara, hoje tá nascendo. Caramba. Mas naquela época era, tenta mandar uns 4, 5 e-mails aí, parou de abrir, joga fora. E a gente começa toda a captação novamente. Que loucura, cara. Os leads eram mais baratos, os cliques eram mais baratos, os concorrentes eram menos. Mas hoje, o que promoveu esse processo de amadurecimento, que formou o que o mercado chama de top 25, né? O Galaxy, né? O top 25 do Hotmart, que é o maior player. Lá o Novo Mercado é o terceiro, se não me engano. Tá nesse top 25 quem conseguiu fazer essa virada de chave. Virou empresa, tem comercial, atende esses caras, inicia relacionamento com ele, ao invés de simplesmente descartá-lo ao final do processo. Legal. E quem entendeu que isso daí não era sustentável, vindo da tua área, por exemplo, você veio de uma operação incrível que você construiu na EasyTaxi. Cara, imagine que todos os seus leads você jogasse fora no final da semana. Assim. Não, você tá doido, pelo contrário. E esse era o nosso mercado. Então o amadurecimento fez todo mundo pensar mais em previsibilidade, mais em geração de valor. Antigamente existiam umas coisas bem phishing mesmo, do tipo, cara, vamos diminuir o percentual de chargeback? Vamos, cara, eu consegui diminuir 15% o percentual de chargeback. Como, cara? Isso é incrível. Eu tirei o botão de chargeback. Que loucura, cara. Então, assim, o mercado, ele amadureceu muito. Essas pessoas foram saindo do mercado e hoje em dia todo mundo tem um pensamento mais de valor. É que o ponto é, quando a gente fala assim de construção de valor e construção de caixa, né? Uma coisa não exclui a outra, obviamente, né? Dá pra fazer os dois como eu faço, como você faz também. Só que o ponto é, sei lá, quando a gente fala de startup, né? Então vamos falar de Amazon, de Facebook, de EasyTaxi, né, de Nubank. Então são empresas que visavam unicamente construção de valor. Então, cara, qual que é o trabalho de um founder de uma startup de alto crescimento? Qual que era o meu trabalho na EasyTaxi lá em 2011? Eu tinha que dobrar de tamanho todo mês, tão simples quanto isso. Então, como é que você dobra de tamanho todo mês
gerando caixa. Não dá, não existe isso, né? É humanamente impossível. Não tem como, porque não dá tempo daquele teu cohort ter o payback e começar a ter LTV positivo ali. Não dá para esse delta ser positivo. Então, cara, você faz uma captação, você capta funding, igual a gente captou. Lá em 2011, eu me lembro que um Series A era 500 mil reais, era o Series A top do Brasil. 500 mil reais era dinheiro, o dólar era 2 e tal. Era dinheiro naquele momento. Que ano isso? 2011. Né? Então você tinha ninguém investindo no Brasil, você tinha basicamente a Monax, mas Fucap, sei lá, um ou outro fundo aqui no Brasil, mas super tímido, tinha feito 5, 10 cheques ali, e o Series A era 500 mil reais. E a gente, quando a gente captou o maior Series A da história do país, quem foi bater meu recorde foi o Nubank só, depois. Que foi 10 milhões de reais, o que era dinheiro infinito para um Series A. Eu era um moleque de 22 ou 23 anos, né? E eu me recordo que quando eu sentei ali com o CEO lá do grupo alemão que investiu na gente, na Rocket, né? Ele falou, olha, você se sente preparado para ser o CEO dessa companhia, fazer a expansão internacional? Eu falei, é claro que eu me sinto. E eu saí daquela reunião, eu entrei no Google e falei, o que o CEO faz da vida? Porque eu não fazia a menor ideia, brother. Como é que eu vou saber o que o CEO faz da vida? Mas, cara, isso é uma característica em quase tudo que quando tem empreendedor que a gente vê, cara. O cara sempre tá falando sim, depois vai ver, depois... Claro, esse chuta o balde e corre atrás. Eu vou virar, naquele momento, eu vou virar pro cara e falar, não, eu não tô preparado. Eu não tava Bota alguém aí em cima. É óbvio, eu não tava nem um pouco preparado pra essa porra, mas fui pro pau. E ali, cara, o que eu fiz? Eu comecei, é o que eu faço até hoje, quando eu quero aprender coisas, e assim, quando eu quero não, né? Eu estou sempre aprendendo coisas, hoje eu tô aprendendo coisas. É que o ponto é, eu tô sempre marcando conversas com pessoas que estão vivendo aquele desafio que eu vivi, tô lendo livros que, porra, me dão ferramenta para poder resolver esse problema que eu tô tentando resolver, e tô vendo vídeo. Então, é essa tríade que eu uso no meu dia a dia, ali, que eu estudo todos os dias, para poder resolver os problemas que eu tô resolvendo agora. Cada missão aí você passa semanas, às vezes mês, em missões específicas, tem coisas específicas que eu tenho que resolver. Essa específica eu precisava entender. Cara, o que um founder de uma startup que acabou de levantar a Series A tem que fazer? Eu me recordo que o pessoal começava com os founders, não tinha muito no Brasil, mas o maneiro de ser investido por um fundo gringo, o cara te bota pra falar com todos os outros. Quando investiu, eu falei, velho, e aí? O que você fez quando pingou o cheque? Me conta o que você não faria de novo, me conta o que deu certo. E, cara, eu fui fazendo um playbook dessa porra. Eu sempre fui um cara de anotar tudo, de fazer playbooks, assim. Eu falava, pô, eu preciso de um playbook, porque eu sou preguiçoso, velho. Então eu quero ter um playbook pra eu olhar ali e falar, então é esse aqui, porra, não quero ter muito trampo. E aí eu me lembro que ele falou, cara, você tem que validar teus principais canais, falando de marketing digital, né? Tem que validar teus principais canais, criar tuas réguas de aquisição, exatamente para não jogar os leads no lixo, criar tuas regras de aquisição. Então, primeiro eu vou mandar um e-mail. Pô, o e-mail não respondeu, depois eu vou mandar um voucher de 10% de desconto na corrida. Ah, não deu certo? Depois, então, criar essas regras, entender seus unit economics, qual que é o seu LTV sobre CAC do seu Pareto, né, dos 20% dos canais que vai entregar 80% dos seus resultados, e você tem que montar teu time ali de diretoria que vai permitir essa companhia estar pronta, conhecendo os unit economics, montar a máquina de aquisição, para aí você captar o Series A, enfiar dinheiro nessa máquina de aquisição, para aí captar o Series C, expandir essa aquisição, aí captar o Series D, fortalecer a companhia. Então, o founder de startup, ele tem etapas ali. Em nenhum momento nas etapas a gente fala assim, cara, quando que eu vou gerar lucro líquido? Não existe essa preocupação. Mas por que não existe? Porque o fundo de investimento não interessa para ele se você vai gerar lucro líquido ou não. Porque eu sou um fundo aqui, eu investi na tua empresa agora, no seu Series A. Eu sei que você vai demorar mais ou menos 18 a 24 meses para queimar esse caixa para chegar na próxima etapa, tá? Para pegar um Series B. E aí vai entrar um Series B para você. Aí eu vou acompanhar esse Series B. Eu vou fazer o meu prorata. Pra eu não ser diluído, vou acompanhar a Series B. Você tá indo bem. Eu sei que você vai demorar mais 12 a 24 meses para pegar seu Series C. O fundo que entrar no Series C é um fundo gringo muito forte, provavelmente vai querer limpar, galera. E aí eu vou sair, 30% de CAGR, a gente tá falando de 5 anos depois, eu vou sair com no mínimo 3 vezes dinheiro, mas geralmente os caras saíam, época áurea, 6, 10 vezes dinheiro ali, em 5 anos. Então, meu irmão, eu fiz os meus pelo menos 3 vezes dinheiro que eu quero fazer, o 30% de CAGR, que é o mínimo que os caras fazem, eu não tô nem aí se você deu lucro líquido ou não. Então o que eu tenho que falar pro empreendedor? Se você tá dando resultado, quer dizer que você não tá crescendo rápido o suficiente. Era isso que eu ouvia de todos os fundos. Então a gente foi treinado, a minha geração de founder de startup, a gente foi treinado para crescimento agressivo. Só que aí o founder chega, Igor, como eu cheguei ali no final da EasyTax, aí eu, cheguei lá em 2014, final de 2014, fazendo mais rodada, e você faz uma rodada, você tem um CRM que você fala assim, cara, com quem que eu falei na última rodada que quase fechou e que vai fechar na próxima? Você termina uma rodada pensando na próxima. É sempre assim. Você não tá pensando no negócio propriamente, você tá pensando no negócio também, mas você tá assim, cara, eu preciso pensar na próxima rodada. E aí chegou um momento eu falei, cara, eu tô com 4% da empresa.
Eu sou o founder do negócio, eu me fudi pra fazer essa porra, passei literalmente fome pra poder fazer esse negócio funcionar. Isso tudo passa muito rápido até fazer, puta, Você tô nem com 4%, vê, irmão. porque tu tá trabalhando toda hora. Você nem vê. Imagina, eu tava cada 2 semanas num país, irmão. Eu, Thales, abri 35 países. Então, pô, você acha que eu tive tempo, em 4 anos, de pensar, não, mas pô, tô sendo diluído? Nem lia o que tava no contrato, eu só assinava e vão pro pau, meu irmão. Na hora que eu vi essa porra, eu falei, cara, isso não faz sentido nenhum. Preciso sair dessa merda. Negociei com os caras compraram minha participação, saí. Fui fazer a Singu. Singu já fizemos diferente. Já pô lá, pegamos Family Office e tal, vendemos pra Natura. Pum, fizemos um negócio melhor. O G4 eu falei assim, cara, não faz sentido nenhum eu crescer 3 vezes, 2 vezes ao ano se esse negócio não gerar lucro líquido. Porque, pô, a empresa não vive de receita, a empresa vive de mais contribuição, meu irmão. Vive de lucro líquido. Então, quando a gente criou esse negócio, a gente já teve esse mantra, que você tem divisão de novo mercado. Eu falei, cara, eu quero receita recorrente nesse negócio, para me dar previsibilidade de caixa. E qualquer iniciativa que a gente fizer aqui, eu quero gerar lucro líquido. Mas eu conheço os caminhos de crescimento acelerado. Só que o meu limite para o crescimento acelerado é eu ter um LTV sobre CAC que me permite, no mesmo mês, eu ter recuperação de cohorte e ter lucro líquido. É isso que eu acredito. Isso mudou completamente pra gente, cara. Pra minha vida, mudou completamente. Imagina pra você tá vindo um bicho acelerado, um cavalo acelerado, louco, correndo. Imagina, dobrar todo mês, você falou, né? Tipo, dobrava todo mês. E aí, de repente, você encontra um outro jogo agora. Você encontra um outro jogo, um jogo muito mais lento. Cara, mais ou menos. Quando a gente fala lento... A gente cresce 3 vezes ao ano. Como é que a gente fala lento, né, velho? A gente fala lento, mas as pessoas de fora vão falar que vocês estão malucos, né? Novo Mercado tinha 2 anos atrás, 3 anos atrás, tipo, 7 mil assinantes. Olha que loucura. Não, pra gente é mais lento, mas na nossa realidade nada é lento. Mas, cara, a principal resistência que eu tenho, que eu tenho que resistir todos os dias, é a tentação de não criar coisas novas. Focar nesse novo negócio. Porque senão eu quero ter uma indústria de farmacêutica para fazer suplemento, e eu queria comprar uma fábrica de arma que estava meio mal das pernas, perfeito. E eu queria... E aí, cara, toda hora eu tenho que voltar para casa e falar, não, cara, foca. É a síndrome do Midas, né? Foda, você fala, pô, porque eu fiz um novo mercado e porrou, qualquer outra coisa que eu vou fazer vai dar certo. O que não necessariamente é mentira. Pode ser que dê mesmo. Só que o ponto é o seguinte, você tem 24 horas por dia. É foda. Cara. Você gasta 8 para poder dormir. O resto, cara, você tem a tua família, você tem o teu treino, você tem a tua alimentação, você precisa trabalhar, você precisa estudar. Como e do tempo que você tem para dedicar a isso, metade é jogado no lixo. Porque você tá se recuperando de tudo que você estudou, tá digerindo aqui. Então assim, cara, foco mesmo, eu devo ter 2 horas por dia. E quando eu tô, porra, sentado... Tá falando deep work mesmo, né? Isso, parado, sendo pago pro que eu tenho que fazer da empresa, que é pensar, tomar decisão, ser criativo. 2 horinhas, cara. Não. E aí você começa na tentação. Porra, eu treino todo dia lá na Zenit, cara. Caramba, por que eu não compro um pedaço dela? Eu acho que eu consigo colocar sócio pra caralho aqui dentro. Eu encontrei o Beto, lá da Empíricos, e a primeira vez que nós nos encontramos, ele falou assim, cara, comprei um pedaço da academia que eu treino sempre. Puta, cara, agora eu nem tô indo mais lá treinar de tanto problema que eu tenho que resolver. Então, é isso, cara. Focar na tua empresa e fazer esse trabalho. É um crescimento de 2, 3 vezes, pra maioria das pessoas isso é foda, mas... Ainda mais o nível de receita que a gente tá discutindo aqui, né? Pra quem tá acostumado a ter esse pensamento de eu tô mais preocupado na próxima rodada do que no próximo fechamento trimestral, cara, é redefinir a vida, né? Mudar a vida, né? Mas eu vou te falar que é o seguinte, tem muita lição disso, porque hoje, por exemplo, quando a gente... O G4 é um ecossistema com 7 empresas ali dentro, né? Então, quando a gente lança um negócio, a minha função como presidente da empresa hoje, eu sou tipo um venture capitalist da companhia, né? Então, a gente é matricial, organizado em BUs, cada companhia é uma BU, tem um head de uma BU, que o salário dele, inclusive... Tu pode falar quais são as empresas que tem no BU? Posso, eu vou falar. São basicamente ali uma de educação física, que é onde você está aqui agora, que é onde acontecem as imersões, que a gente tem N programas lá, G4 Sales, G4 Growth, G4 CX, G4 Imersão, tem uma série de programas presenciais. A diferença disso para uma GV e para um INSPE é que quem dá aula aqui é quem faz. Então são CEOs e founders de empresas de alto crescimento, gente super bem sucedida, que senta aqui para poder ensinar. Então por isso que o ticket é mais alto do que essas... O programa de imersão do G4, por exemplo, é o preço de um MBA na GV, né? Que a GV te demora 2 anos para entregar MBA. A gente entrega isso aqui em 3 dias. Então é um negócio super high ticket que a gente faz, que é um negócio profissional, aqui pessoalmente, né? Então é uma BU. A outra BU de online. A gente tem. Então todos os programas de formação de curta duração de tickets menores,
Mas mesmo assim, tem coisa ali que custa R$8.000, sabe? Então, vai de 999 até acho que quase R$10.000, tá na BU do online. Então, cara, tem um head da BU online que, de novo, esses caras, o total comp deles é uma função da margem de contribuição que eles trazem. Inclusive, essa foi a grande virada que a gente fez. Tipo assim, quanto que eu quero ganhar aqui? Porra, pode ganhar quanto você quiser, irmão. De acordo com o que você trouxer de margem de contribuição, você vai ganhar mais. E não é meta sobre receita. A empresa não vive de receita. Isso eu aprendi com o Guilherme Benchimol. Ele falou comigo assim, empresa não vive de receita, empresa vive de lucro líquido. Então, a bônus dos caras tem que ser em cima do lucro líquido que a área dele gera. Cara, eu implementei isso aqui, mudou como... Ainda mais, e você vai vendo como existe uma frase do Rickson que ele fala assim, que as regras definem a luta, né? Exato. E olha como o ambiente define o pensamento. O Benchimol tá falando isso por quê? Porque a receita do cara é desse tamanho. Exato. E aí você cria uma cultura numericamente de desincentivo, porque o cara fala, porra, você bonificado sobre receita? Quanto? 0,000. Não, agora vai pro lucro. Aí o número fica bom. Porque aí o cara ele cresce a qualquer custo. Quando você bonifica ele sobre o lucro, ele tem cabeça de dono. Ele pensa em eficiência. Exatamente. Uma companhia, na medida que ela vai crescendo, você sabe muito bem disso, a gente vai perdendo eficiência. Então como é que a gente reganha eficiência? Recriando as regras do jogo. Eu preciso criar seca. Esse é o nosso trabalho como CEOs da companhia, né? Então tem essa do online. Aí tem a da caixa de comunidades, né? Que a gente tem o G4 Club, que é um clube de networking, super high ticket, 160 mil por ano. Para você participar, você tem que participar de uma formação física, ser aprovado pelos membros, lá por um comitê de membros que tem lá, tem uma fila gigante, te aprova só 150 membros, e fica esse clubinho ali, tipo o Lídico do Hora Fez, só que a gente faz um clubinho mais fechado, mais selecionado ali para essas pessoas. Aí dentro de comunidades, tem um produto lá que chama Scale, que é um board coletivo, custa R$ 49.900 por ano, e aí a gente tem ali alguns milhares de membros. O que eles fazem ali? Um senta no board do outro, e ele faz seis encontros anuais, e a gente é meio que um gestor de comunidade. Então a gente fala assim, olha, eu vou promover um encontro entre esses 12 empresários, fazer um estudo da companhia deles, como se fosse um case de cada companhia. E quem olha de fora olha muito melhor, né? Porque não tá desgastado. Eu chamo de visão de helicóptero. O que acontece é o seguinte, quando você tá na floresta, e tá pegando fogo, você sabe que o fogo tá pra esquerda, mas você não sabe exatamente pra onde. Se eu tiver de helicóptero, eu falo assim, cara, tá exatamente a 11 horas, então você vai pra 10 horas que você passa perto do fogo, mas não se queima. Essa que é a diferença, você tem um board. Só que as companhias, o público do G4 é companhia pequena e média, né? Então são companhias que faturam ali de 10 a 500 milhões de reais. A média dos nossos alunos de imersão principal faturam 75 milhões de reais. Essa é a média dos nossos alunos. Ano. Então o que acontece? Essas pessoas, que é você, né? São pessoas que talvez não faz sentido ter um board agora. O board é caro. Sei porque eu sento em board de companhias listadas. É muito caro para se ter. E mais caro é você implementar aquilo que o board pede. Então, talvez não faça sentido eu ter pagar caro para ter um board. Você tá fazendo co-work no board, né? Você tá fazendo um shareable boarding, né? Mas eu copiei, na verdade. Eu copiei um negócio chamado YPO, que é exatamente o Scale, mas que senta Jorge Paulo Lema, senta Florian Bartunek, esses caras têm disso, né? Eles têm isso, entre eles, são esses sharpters que eles sentam, um troca ideia sobre a vida do outro, sobre o negócio do outro, eles se ajudam. Eu literalmente fiz copy e paste aqui para a empresa média, então tinha o IPO da empresa média, cara, um produtaço nosso, um dos que mais cresce da Caixa de Comunidade. E quanto que custa esse? 49.900 por ano. 50 pau o cara tá lá. Que é 3 e pouco por mês, então faz todo sentido para ele, né? Faz todo sentido para qualquer pessoa que esteja desse tamanho, porque você tem gente inteligente de vários lugares do país, de várias indústrias, então assim, a visão... Você é chamado a contribuir também, você não fica lá só... Não, todos contribuem. São 12 empresários, um contribui com a empresa do outro. Todo mundo que tá ali paga, entendeu? Então o ponto é o seguinte, tipo assim, a visão que o industrial tem do teu negócio é uma visão de eficiência de processo. A visão que você tem dele, puta, melhora teu copyright, então tem uma troca muito legítima ali, sabe? Então faz sentido isso. E aí da caixa de ferramentas, que é a parte realmente escalável do nosso negócio, o G4 Skills, que é o nosso SaaS, a gente criou basicamente um bot de PDI, assim. Então o que acontece? Você responde uma série de perguntas, de questionários ali, os seus funcionários, né? Com base nisso a gente faz uma análise de maturidade desses funcionários, de acordo com o que eles fazem. E aí o software sugere uma trilha individualizada de desenvolvimento para esse funcionário. Então fala assim, cara, esse cara é um copywriter, ele tem um nível de maturidade 5, de 10, e então dado isso, digamos que eu tivesse copywriting, né? Tem esses programas aqui, que é o Ícaro de Carvalho que gravou, que ele deveria fazer essa trilha de conhecimento aqui. Então a gente meio que faz o que o RH teria que fazer, você precisa de dezenas de pessoas do RH para fazer isso individualmente, a gente fez um AI que ela faz isso, e é o produto que mais cresce na companhia hoje, né?
É o produto de receita recorrente que a gente tem ali, software, margem gigante que a gente tem ali, que a gente trabalha, que é o G4 Skills. E é bizarro porque é o seguinte, todo founder de SaaS, ele torra muito dinheiro criando canal de distribuição, certo? Sim. Então é isso que é a dificuldade de se fazer um SaaS. A gente foi de 0 para 18 milhões de receita recorrente anual em um ano, gerando lucro líquido. E quem concorre com vocês nisso daí? Cara, algumas gringas. No Brasil, ninguém. Porque no Brasil eu não tem. conheço. No Brasil, a gente tá lambendo o mercado com esse negócio. Mas algumas gringas fazem parecido com o que a gente faz, mas não exatamente o que a gente faz. Eles fazem com software proprietário e a gente faz com AI proprietário, que é diferente, que ela vai aprendendo a tua empresa. Enfim. Mas de qualquer forma, só para não entrar no detalhe técnico do produto, qual que é a grande diferença aqui que eu te falei? De 0 a 18 milhões de receita recorrente em um ano desse negócio, né? Por que a gente conseguiu fazer isso gerando lucro líquido nesse negócio do Skills? O que o G4 é? Ele é um ecossistema de soluções, certo? Então o dono da empresa vem cá, senta naquela sala ali, faz um programa de imersão. Aí ele vê que ele tem um gap de aprendizagem. Ele fala assim, pô, esse negócio é muito bacana, me deu vários insights, mas eu tenho um gap, eu preciso treinar a minha galera. Eu falo, pô, pluga o G4 Skills aqui. Então acaba que o programa de educação que a gente tem virou canal para venda de software. Então, como o canal, o CAC já tá pago aqui, tudo que eu vendo aqui é mais contribuição pura, entendeu? Então você cria esse ecossistema onde você vai plugando outras soluções, parecido com o que você fez com o novo no mercado, e realmente resolve a dor desse cara. E aí tem por fim a Go Academy, que é uma escola de formação de primeiro emprego. A gente forma SDR e vendedor. Só isso que a gente forma. E joga ele no mercado? Joga no mercado. Só que qual mercado que eu jogo? Das 32 mil empresas que a gente tem como clientes aqui do G4. Cara, eu gosto muito disso, assim. Uma coisa que a gente começou a adicionar no novo mercado como linguagem é o início imediato e alta empregabilidade. Porque de repente você se formou como copywriter. E você tem ali 30, 40, 50 mil empreendedores que estão, quantos deles precisando de um copywriter? Exato. Cara, não vou te jogar no mercado não, ó, fica aqui mesmo, ó, já tem as pessoas que estão aqui precisando. Exato. Os próprios empreendedores começam a comprar as senhas para educar os próprios funcionários. Então é nesse ecossistema que eu acredito. Pois é, cara, porque aí de novo, né, o efeito desse ecossistema, você pega a Amazon, que é uma empresa que vale mais de 2 trilhões de dólares, né? Quer dizer, não sei nem se vale agora, porque tá uma loucura, mas valia próximo de 2 trilhões de dólares. Ela só chegou nisso por isso, porque você tem o teu CAC travado aqui, e aí eu vou aumentando o LTV consistentemente, esse cohort não morre. Então se você pega uma curva de cohort aqui, o cohort, onde aqui tá valor e aqui tá tempo, né? Esse cohort vai nascendo cada vez em um valor mais alto e ele vai se estendendo ao longo do tempo crescente, né? Então você fala assim, cara, é uma receita recorrente ad infinito. E por mais que tenham receitas on-offs, como a Amazon tem receita on-off nas compras que eles fazem, é um on-off previsível. Porque eu sei que esse cara tem uma média de comprar na Amazon 2 vezes por ano. Aí o cara faz o Prime, que ele fala assim, cara, frete grátis. Aí o que acontece? Se o frete é grátis, eu fico com aquela sensação, já tô pagando mesmo, deixa eu comprar tudo aqui. Aí eu começo a comprar sabão em pó na Amazon. Aí Fralda, você aumenta tudo. Computador, presente. Eu não sei se é verdade isso. Um amigo meu me falou e, cara, falou que a Amazon Prime nos Estados Unidos tem mais penetração que a Igreja Católica na sociedade. Eu também não sei se é verdade, mas eu não duvido. Que eles têm mais, essa é a verdade, eles têm mais aeronaves logísticas do que boa parte das companhias aéreas. É uma loucura, velho. E o Amazon Prime foi exatamente o que fez a grande mudança da Amazon, porque a Amazon era uma até o Amazon Prime. Não foi a Web Service? Não foi, cara, porque a Amazon Prime ela foi lançada nos anos 2000, o AWS foi o primeiro negócio que deu dinheiro para a Amazon. Então foi um negócio gerador de caixa, que eles fizeram interno, igual Skills a gente fez interno. Aí do nada, a gente começou a pedir, a gente começou a vender. A Amazon a mesma coisa. Fez pra eles, interno, tinha Opsware e tal. Eles falaram, vamos fazer um negócio nosso, AWS, e começaram a vender. Então esse negócio é uma margem de contribuição muito alta, que é servidor. Então começou a dar dinheiro. Só que o Bezos sempre teve essa visão de, cara, ao invés de eu distribuir dividendos, deixa eu zerar meu EBITDA, pegando esse negócio e reinvestindo em crescimento da companhia, reinvestindo no ecossistema. Ficar pagando imposto pra quê? Pra quê? Ele vai e reinveste no ecossistema pra poder crescer. Ou seja, é um cara 100% focado em valor. Hoje em dia também encaixa, mas por muitos anos, a Amazon por 10 anos não deu $1 de lucro. Cara, a coisa que eu penso é o tamanho do espírito que o cara tem que ter pra nessas proporções tá sempre reinvestindo tudo pra dentro de casa. Esses caras são uns caras à parte, né? Você pega ele, Elon Musk, né, velho? O Elon Musk é um cara à parte. Assim, o que ele tá fazendo pela humanidade ao comprar o Twitter, cara, a briga que ele tá comprando com um consórcio global de mídia para poder, de fato, criar uma ágora contemporânea, né? Criar um espaço democrático por onde você pode conversar, porque o Instagram há muito tempo não é mais democrático. Né? O Instagram, ou você posta
conteúdos relacionados ao progressismo, ou você vai tomar shadow ban, ou você vai ser bloqueado, ou você vai ser censurado de uma certa forma, vai ter teu alcance diminuído. O Twitter não. Agora o Twitter é a primeira rede social de fato onde você vai poder falar a verdade sem se preocupar com a consequência dessa verdade, desde que você não infrinja ali o conjunto de regras. Eu, sinceramente, eu não gosto de Twitter, tá? Eu sou só um leitor de Twitter. Eu também. Eu tenho só uma conta fake pra nem me marcarem, mas eu fico Eu lendo sou só tudo. um leitor, mas eu acho, sinceramente, eu já falei isso publicamente, eu não dou 5 anos pro Twitter enrabar o Instagram, velho. Cara, eu vou te falar, é que se nós fôssemos começar a falar sobre isso agora, nós tomaríamos uma parte muito grande da conversa. Mas existem alguns questionamentos que eu venho me fazendo em relação a esse crescimento do Twitter e importância. O Twitter tem muito mais utilização, ele tem muito mais usuários mensais, muito mais usuários diários do que tinham antes da entrada do Elon. E uma das grandes características desses caras é que eles conseguem enxergar coisas antes da maioria das pessoas, Com certeza. né? Eu lembro sempre trago como referência 2 entrevistas. Uma entrevista do Bill Gates pro Letterman, e ele tá falando assim, me diz aí como é que... Meio naquele humor, né? Naquela brincadeira que é característica do formato do programa. Cara, mas me diz como é que é a internet? Aí ele faz aquela brincadeira, né? Você vai ouvir música dele? Parece bem um rádio. Você vai ler notícias? Mas eu já tenho meu jornal. As pessoas não conseguiam entender. E ele ali, meio daquele jeitão dele, porra, tá muito burro, tu não tá enxergando o que eu tô fazendo. E uma entrevista do Bezos, onde o jornalista questiona ele porque eles estão comprando tanto capex, porque eles estão investindo tanto em galpões, em distribuição. Mas vocês não são empresa digital? Ele falou, você não consegue enxergar que isso é fundamental pro meu negócio, Digital né? é meio, não fim. Né? E há umas 2 ou 3 semanas, o Elon tweetou a seguinte questão. Ele falou assim, o meu grande objetivo no Twitter é tornar obsoletos os meios tradicionais de divulgação de notícias pela velocidade e pela pluralidade com que nós faremos a notícia circular aqui. Porra. Eu parei e fiquei pensando naquilo. E, cara, para pra pensar. Se você quiser ter hoje vai ter um jogo da Copa do Mundo agora, França e Marrocos. Cara, nenhuma empresa de comunicação, nenhuma delas tem capacidade de produzir tantas leituras, tantos cenários, tantas conclusões, tão rápido quanto você digitar França e Marrocos no Twitter. Perfeito. E você quer saber? Estão prendendo uns caras lá que estavam protestando no quartel. Você quer ter 50, 60 posições, todas elas simultâneas e todas elas muito rápidas. O Twitter tá para te entregar. Então eu falei, nós não estamos enxergando ainda com clareza o que ele talvez já esteja enxergando. Mas eu sempre fui um cara muito, muito, muito comprado em Facebook. Durante muitos anos foi minha posição majoritária, inclusive na minha carteira pessoa física. Mas eu tô começando a achar que o Twitter vai surpreender todo mundo. Eu também acho, cara. Acho que o Elon, ele não ia se meter... Pra mim, ele é o cara mais inteligente do mundo. Um cara que demite 75% da empresa e ela fica mais eficiente, cara. É a prova disso. Tudo a longo prazo se corrompe, fica ineficiente, porque é difícil você brigar pela eficiência, é difícil você brigar pelo... É que, na verdade, ali é outro caso, Igor. O que acontece ali é o seguinte, o Twitter é um exemplo de woke company, né? Pra quem não sabe o que a gente tá falando, o woke company são essas companhias... Talvez seja o maior exemplo, né? É um dos grandes... Talvez seja o maior. Talvez o maior mesmo, de woke company. Ou seja, eles não valorizam propriamente o resultado do trabalho, valorizam mais as pautas políticas envolvidas nisso, né? Então a diversidade, todas aquelas pautas ali que têm sua importância, só que, elas só passam a ter a importância se você tiver condição de pagar por elas, né? O que paga por elas é o resultado do negócio. O Twitter ele foi se perdendo nisso. Então o resultado do negócio acabou sendo secundário e a empresa ela foi sequestrada por essas pautas. Então o negócio passa a ser secundário, prioritário passa a ser os devaneios políticos ali das pessoas que controlam as pautas. O Dorsey nunca estava lá, né? O Dorsey estava sempre procurando outras empresas para investir, depois ele ficou um tempo pensando só em Bitcoin, depois ele foi só querer fazer yoga e o CEO vai embora. Mas sabe o que acontece, Igor? Porque é muito fácil, e eu já vi isso acontecer de perto, é muito fácil você perder o controle da sua companhia na medida que ela está crescendo. Você tem quantos funcionários? 80. Estou 80, eu estou com 350 hoje. Talvez eu tenha até mais, porque eu não sei. A gente vai crescendo. E aí, você já passou por isso? Quando você tem 10, 20 funcionários, você conhece todo mundo pelo nome, você sabe o que todo mundo faz. Passou dos 50, você não conhece todo mundo. O que eu te falei ontem no WhatsApp, eu falei, cara, eu conheço 8 de 80. Assim, de conhecer, já veio na minha casa, já fui na casa dele. É isso, quem tava no começo. Imagina quando você tem milhares. Né? Na cidade eu tinha 1.200, mas imagina quando você tem milhares. Assim, você começa a perder o controle do que é a sua empresa.
Você vira uma comunidade ali. Então a tua comunidade, ela reage ao conjunto de princípios e valores. Né? Esse conjunto de princípios e valores que vai reger a resposta que as pessoas vão dar ali para as questões que vão surgir. Se você não direcionar esse conjunto de princípios e valores a braço de ferro, a tua companhia vai para um outro caminho que você talvez não gostaria que fosse. Então eu duvido que o Jack Dorsey gostaria e gostou que o Twitter tomou o rumo que tomou. Ele não gostou, pode ter certeza. Mas ele não percebeu o que aconteceu. Eu sei porque eu já vivi isso também. E eu entendo porque ele não percebeu. Porque você cria uma coisa fantástica. E você é um cara extremamente talentoso. E você tá cheio de coisas na sua cabeça. E você quer descobrir essas coisas novas. E você quer investigar temas novos. E você quer experimentar coisas novas. Só que do outro lado você tem uma companhia que não para de crescer global. Exato, e, cara, porra, não posso gostar de algumas coisas também. Você piscou, perdeu. E que tem um outro problema também, que é o seguinte, cara. É muito difícil você ser uma companhia em evidência, você de fato, hoje em dia, fazer o básico que os nossos pais faziam, que é focar no trabalho. Hoje em dia, se você é uma pessoa focada no trabalho, você é machista, você é insensível, cadê a diversidade, cadê mulheres na posição de liderança e tal. Não tô negando a importância disso, só que tudo isso é importante desde que a companhia dê resultado. Agora, o foco principal da companhia é atender melhor os seus clientes, é criar valor para os acionistas. E o que cria valor para os acionistas é o cara comprar, recomprar e indicar o teu produto. É tão simples quanto isso, cara. É NPS 100. Cara, é isso que eu quero. As pessoas perderam a visão disso. E a visão das pessoas agora é o seguinte, mas está faltando pessoa A ou B naquela posição ali. Cara, eu, por exemplo, eu falo isso publicamente, eu estou cagando para isso. Eu estou preocupado se a pessoa é competente. Se ela é homem, se ela é mulher, se ela é transexual, inclusive temos no G4. Eu estou cagando pra isso, cara. Se ela for competente na posição dela, ela vai se manter na posição. Se ela for competente, eu não tô nem aí o que ela quer, o que ela gosta. Agora, uma outra coisa que pra gente é muito importante, eu percebi isso, é a forma como essa pessoa lida com as suas posições políticas. Por exemplo, militante, eu não mantenho dentro da minha companhia. Eu demito mesmo. Existe até um movimento, não é, agora que as empresas estão falando que é um ambiente livre de militância. Cara, tem um termo em inglês, eu vi agora uma semana. Eu não sabia. E esse é o G4. Cada vez mais empresas lá nos Estados Unidos estão adotando isso. E eles estão falando, botando um selo. Olha, nós somos uma empresa livre de militância. Puta, velho. Nós promovemos todas. Eu vou encontrar esse nome. Puta. E uma coisa me marcou muito. Você lembra daquele dia que o Facebook abriu menos 25? Foi agora no resultado trimestral deles? O Zuckerberg, ele tava visualmente assim, cara, transtornado, o cara sentiu a porrada e você vê que ele é um cara muito metódico e até a gente chama ele de robozão, né? E cara, foi categórico assim pra mim. Ele abriu uma conversa, ele teve uma conversa primeiro com os internos e depois uma conversa com o mercado. Na conversa com os internos, ele tava falando pras pessoas, a última vez que eu conversei com a Cris, a gente tá falando sobre a dificuldade de você manter as pessoas numa política de incentivo baseada em stock option, quando você vê seu stock option descendo. Fudeu. E ele veio para dar toda aquela gravidade pros internos, né? E aí ele fez toda uma exposição sobre todo o futuro do Facebook, sobre a redução do investimento no Meta, sobre o que eles estavam achando da utilização do produto, que foi ali que saiu na mídia, que eles não estavam gostando da própria utilização do produto dele. Só que, cara, teve uma coisa ali que saiu batido. Ele fez toda essa exposição, trouxe a gravidade do negócio, que é a vida dele e de todas as pessoas que estão ali, porque elas trabalham naquilo, né? Sem seu trabalho, como é que você compra leite pros teus filhos e tudo mais. Claro. E ele abriu para as perguntas. Uma das perguntas, o rapaz perguntou, por que vocês deixaram de servir comida tailandesa no nosso escritório? Cara, eu adorava aquela comida. Será que a gente poderia considerar o retorno da comida tailandesa? Caralho, a pergunta que o cara faz. O cara falando de... O CEO, cara, no dia mais difícil da companhia, desde sei lá quando. Então é isso, a gente perdeu a visão daquilo que importa. Perdeu a noção. Não sei se é porque a gente não tem filho muito cedo, conta pra criar, não sei se é porque a gente não sabe mais o que é ir pra rua e não ter casa. Não sei, mas cara. Você sabe o que é isso, cara? Quem que driva as ideias no povo geral? É a mídia, né? Ela que driva as ideias. O que você vê na TV, na internet, no rádio. É a mídia, ela que driva. E aí você abre hoje qualquer veículo de mídia brasileiro, dos mainstream, abre a parte ali de empresas. Quem que eles estão falando? Estão dando exemplos de empresas. Nossa, essa empresa que tem uma política de diversidade incrível. Então, às vezes a empresa é uma bosta. Só que a política de diversidade da empresa é ótima. Então eles dão um incentivo errado para a nova geração pensar negócio. E aí a minha geração cresceu sem saber realmente fazer negócio. Que é o básico. Que é chega cedo,
trabalha duro, rala, faz um monte de merda que você não quer fazer, que você vai bater meta. E o que importa é bater meta. Todo o resto é secundário. Você sabe qual é Todo o resto eu preciso bater meta para pagar. Um dos públicos característicos do novo mercado que nós temos a cada início de bimestre, quando a gente abre nossas certificações, são profissionais, e olha que interessante, são quase sempre os mesmos, né? Profissionais que cursaram a universidade, faculdade de Direito, Arquitetura, Nutrição, Medicina, e que chegam lá para fazer as aulas de negociação. Aí. Como é que você fez 6 anos de medicina e, porra, tem coisa pra caramba pra estudar, cara. Acredite, um médico vai estudar pra caramba. Como é que ninguém nunca te ensinou a atender um paciente? Óbvio. A quanto cobrar? Como executar um contrato? Como é que você toca o teu consultório? Como é que você monta ele? Exato. E isso é na faculdade de Direito, eu fiz Direito. Ninguém te ensina isso. Ninguém te ensina a conseguir teus primeiros clientes, a negociar com eles. Arquiteta, não sabe cobrar o projeto. Então a nossa geração realmente ela fugiu desse momento que é desconfortável, que é o momento da negociação. Só que só é desconfortável quando você não entende o propósito dela. Concordo plenamente, é verdade. A gente tá sempre fugindo dessa hora. É verdade. Fugindo de conversa difícil. Você vai fazer uma reforma na tua casa. Você encontra uma arquiteta que, pô, ela te segue, ela te admira e vocês têm um relacionamento. Ela fala, ai, Thales, aí na hora de cobrar, você quer pagar... Nós somos ensinados a fugir do momento difícil. Porque nós significamos a negociação como um momento difícil. E, cara, é só um momento necessário. Mas, cara, eu vou te falar, assim, como gestor, eu não sei se você sente isso, mas na medida que eu fui amadurecendo, eu fui ficando mais confortável em ter conversa dura. E o trabalho do gestor, você falou mais cedo, e é muito importante destacar isso, que é isso mesmo, o trabalho do gestor, do CEO de uma companhia do tamanho da sua, é saber falar não. Né? Falar sim é mole, né? Falar sim é tranquilaço. Falar não é uma pica. Pra que eu vou falar não? Porque tem boas oportunidades que caem no teu colo o dia inteiro, eu sei porque no meu também. Nosso colo cai o tempo inteiro, principalmente a gente, que as pessoas querem fazer negócio com a gente, é o dia inteiro caindo oportunidade foda. Você fala assim, caralho, eu vou ter que falar não, brother. Caralho, eu vou ter que falar não. Isso é uma pica, fazer isso muito bem feito. E a outra coisa é saber ter conversa difícil, velho. É muito difícil, é muito ruim ter conversa difícil, velho. E o meu dia a dia, aqui no G4, né, como presidente da companhia, é passar o dia inteiro tendo conversa difícil. Resolver picuinha aqui, ter conversa difícil aqui com o financeiro, ter conversa difícil ali com o time de aquisição, ter conversa difícil com o comercial. É desgastante. Esse negócio te corrói por dentro. Mas na medida que você vai amadurecendo, você começa a ficar mais tranquilo com essa conversa difícil. Você fala assim, peraí, o tema é complexo, mas eu não preciso me desgastar emocionalmente com ele. Eu só preciso fazer o que tem que ser feito. Cara, só que falar é fácil, difícil é você amadurecer pra chegar lá, né? Assim, existem dois lados, né? E eu acho que nós temos sempre que nos esforçar para humanamente enxergar os dois lados, né? Mas, por exemplo, sempre que uma companhia faz um layoff de 200, 300, 400 posições, é claro que aquelas pessoas que estão perdendo o emprego, elas estão vivendo uma realidade, cara, dura pra cacete, tá perdendo emprego num país como o Brasil. Exato. Só que quantas vezes... E eu conheço o pessoal, não estou falando de notícias que eu vi, eu conheço essas pessoas, eu sou amigo dessas pessoas. Quantas vezes a mídia não mostra que o CEO passou até 10, 11 horas da noite realocando cada um desses caras que ele demitiu em empresas que ele conhece, que estejam precisando de vaga. 100% dos CEOs que eu conheço cara, que fizeram layoff é isso. E sabe o que é o problema? Nós criamos uma imagem do CEO. Ah, eu demiti 400 funcionários hoje, agora eu vou comer caviar ali no Fazano. Foda-se. Eu nunca conheci esses caras. Eu também nunca conheci, velho. Eu nunca conheci esses caras, eu conheço os caras realocando. E eu não vou falar agora o nome da pessoa, mas uma empresa do mercado digital, agora um dos maiores, eles fizeram um layoff agora de 280, 300 e poucos funcionários. Cara, o cara tava literalmente sentado comigo realocando as pessoas. E dói com isso, e cara. dói, não mano. é difícil. Eu sei porque eu já passei por isso. Tipo assim, você fica amigo desses caras, você tá perto desses caras. As pessoas acham que quer dizer, quem acha que o nosso trabalho é um pouco mais fácil, né? Fala, o cara demite, é bom que melhora a margem de contribuição, que diminui o DNA. Cara, dói na alma demitir uma pessoa. Mas dói. É muito ruim demitir gente. Porque é um sinal de fracasso, né? Quando você tá fazendo layoff porque você precisa, quer dizer que você subdimensionou o tamanho de um problema que eventualmente você ia viver, ou que você overdimensionou o tamanho de recursos que você precisava, você falhou. Seja macro ou micro, é falha sua, querido. Ah, mas veio um Covid. Foda-se, a falha é sua. Sempre vai vir um convite, sempre vai ter um convite. Sempre vai ter uma merda. A falha é sua sempre. Então, dói, porque você fala assim, cara, eu tô falhando, velho. Dói, rasga o coração, assim, quando você tem que fazer esse negócio. É muito ruim. E o mais importante é o seguinte, cara. 100% das pessoas que eu conheço, que passaram por esse momento de layoff, né?
As pessoas não só estavam ali para as outras pessoas, como assim, elas estavam emocionalmente destruídas, entendeu? Não tem dessa de tipo, tudo bem, eu demiti, vambora. E essa imagem... É um tigre de papel, não existe. Eu pelo menos não conheço. Não existe não, deve existir, mas assim, eu não conheço, não tá no meu meio, não certamente tá não. Antes de continuar o episódio, eu quero te fazer um convite. Se você é um gestor, você precisa saber que empresas que não evoluem morrem. Por isso criamos a imersão do G4. Ela possui 3 pilares. Primeiro, conteúdo de altíssima qualidade que trazem as práticas das empresas que mais crescem no mundo para o seu negócio. Segundo, mentorias em que você pode tirar as suas dúvidas com os mentores, como eu, e que não são professores, mas sim empresários bem-sucedidos que já passaram pelos desafios que você está enfrentando hoje. Terceiro, networking com outros gestores, pois sabemos que a jornada do empreendedor é solitária. E por isso, oferecemos um ambiente onde você pode fazer relacionamentos e também negócios. Se você quiser ser mentorado por mim e outros empreendedores, é só entrar em g4educação.com/mentoria ou ir na descrição desse episódio e clicar no link para se inscrever no processo de seleção do G4 Imersão e Mentoria. Nela, você terá 3 dias comigo, Alfredo e Bruno, e também acessam a plataforma com conteúdos exclusivos para transformar o seu negócio após a imersão. Um verdadeiro MBA de 3 dias, com lições que você já irá aplicar um dia depois na sua empresa. Você é uma pessoa religiosa e católico, né? Você acha que esse olhar de demonizar a riqueza tem alguma coisa a ver com uma cultura católica que de fato no seu âmago ela não valoriza a riqueza como a cultura protestante, por exemplo? Cara, existe uma diferença na relação com que os países se desenvolveram, os países de origem católica e os protestantes. Nós temos muito como referência os Estados Unidos como país protestante a ser olhado. Uhum. Muitas leis nos Estados Unidos, entre as colônias, eles eram literalmente, por parte dos puritanos, transcrições do testamento para lá. Toda maneira com que os Estados Unidos se organiza é prezando a propriedade privada para guardar esse entesouramento por parte das famílias. E os países católicos, eles surgem dentro de características pré-protestantismo que tornava esse desenvolvimento muito mais lento. Por exemplo, o protestantismo ele é descentralizado. Cada um vai criando sua igreja, cada um vai criando sua interpretação, cada um vai focando naquilo, né? Calvino, se não me engano, ele disse, ao lado de cada igreja, uma escola. Então você tem aquela necessidade, como o contato protestante ele vem através da leitura do texto, você precisava alfabetizar as pessoas. Sim. Os judeus já sentiam isso, tanto é que eles eram chamados pelos romanos como o povo do livro. Então você tem um índice de alfabetização alto, que produz o aumento da riqueza. Perfeito. Produz a capacidade de abstração, de entendimento, de uma mão de obra mais qualificada. Sim. 1600 e pouquinho, ali século XVII, a Alemanha já tinha ensino público focando a universalização da alfabetização. Por quê? Protestante é necessário ser alfabetizado. Enquanto o catecismo católico é um catecismo... O padre está servindo como esse intermédio, as imagens estão servindo como magistério, a igreja como um todo, os cantos, os cerimoniários, as cerimônias todas, a liturgia toda, ela serve como catequese para o analfabeto, né? E eu não tenho capacidade de dizer, os países protestantes enriquecem mais do que os países católicos. Eu tô mais pensando na relação com o dinheiro. O que existe é sim, de fato, por parte do católico, um aviso para as pessoas que vivem no mundo materialista de que a riqueza não é o fim em si mesmo. Então, quando existem todos aqueles argumentos e aquele malabarismo para dizer Jesus não estava dizendo que o rico é mais fácil um camelo passar pelo fio da agulha, pelo buraco da agulha do que um rico entrar. Não, Cristo estava sim, de fato, dizendo, ei, meu amigo, a riqueza vai te trazer desafios. A riqueza vai te trazer responsabilidades. E é verdade. E dificulta a sua entrada no céu. Com certeza dificulta a sua entrada no céu. Por quê? Porque desafios e responsabilidades devem ser cumpridos, né? Há muito será exigido para quem muito foi dado, né? Existe sim no Evangelho toda uma série de mensagens que dizem, ei, ricos, sejam responsáveis, porque vocês receberam isso e devem ser responsáveis. Existem, para os católicos, existem pecados que bradam aos céus. Pecados que bradam aos céus são são atos tão reprováveis, que Deus colocou uma classe especial de punição para essas pessoas, né? Punições que serão acontecidas ainda em vida. São pouquíssimos pecados que bradam aos céus.
Um desses pecados é a apropriação do salário devido, a retenção do salário devido a um empregado. Então, se eu deixei de pagar até o último centavo de um empregado que eu devo a ele, estou cometendo um tipo especial de pecado sobre esse cara. Então, assim, existe sim essa ideia. E é claro que essa ideia acaba sendo apropriada numa estrutura em que, hoje, todo mundo basicamente estimulado pela forma americana de viver, muito mais consumista, muito mais ligado ao dinheiro. O cara olha e fala, putz, cara, é por isso que a gente é pobre. Os católicos estão sempre falando desse negócio, né, de que a riqueza é um perigo, a riqueza é isso, a riqueza é aquilo. Mas de fato é. Só que você pode enxergar como um chamado à responsabilidade. Você pode só enxergar como um chamado a todo mundo pode ser pobre, todo mundo pode ser pobre, todo mundo deve ser pobre, porque a riqueza atrapalha. Existem sim muitos católicos que têm medo da riqueza, que demonizam a riqueza, que se afastam da riqueza. O protestante tem uma relação patrimonial muito mais aproximada com o que a gente chama hoje de uma relação mais equilibrada. O cara não tem medo de falar de riqueza, não tem medo de falar de prosperidade, não tem medo... É a cultura do americano, né? Senta com o cara e pergunta how much you worth. Exatamente. Só que a gente também tem uma dificuldade de classificar protestantismo, na minha opinião. Quando a gente fala protestantismo, a gente está falando do calvinista, do luterano ou do cara da Universal do Reino de Deus? Ou do cara do neopentecostalismo? Eu nem conheço a diferença. Teologia da prosperidade, né? Então, assim, os teólogos da prosperidade, eles vendem uma visão muito mais materialista da coisa. Calvinista, luterano, eles vão ter uma posição muito mais parecida até com o católico em relação a isso. Mas sim, alto índice de alfabetização, descentralização, uma negociação melhor para que impostos sejam negociados sem que tivessem que ser intermediados por Roma em países tão distantes assim. Pensa no alemão que está abraçando a Revolução Protestante. Quantas vezes aqueles empresários, quantas vezes a nobreza, quantas vezes as pessoas, os produtores ali, eles tinham contato com Roma? Quase nunca, né? Agora eles vão trazer o sistema para dentro da Alemanha. Produz sim um país mais eficiente. Sabe o que acontece? Você falou um negócio importante, né? Que você falou da visão do pecado quebrado ao céu, que se você não pagar o salário, esse é um tipo de pecado que você paga em vida. Essa é uma visão que eu tenho de religião, assim, apesar de não ser um homem religioso, eu respeito muito a religião e eu gosto da religião, porque, primeiro, o dever histórico da religião, né? Se não houvesse o catolicismo, a sociedade ocidental não seria o que a gente é. A gente só é maior do que a sociedade oriental por causa do catolicismo. E eu explico. O pessoal que nesse momento tá me xingando. O que acontece é o seguinte, cara. O catolicismo ele tem um conjunto de princípios e valores que virou pro cara e falou assim, meu irmão, você não pode pegar a mulher do próximo, você não pode matar o próximo, você não pode roubar do próximo. Você, empresário, não pode deixar de pagar o salário do próximo. Então eu crio um conjunto de regras e falo, se você falhar, você vai ser punido, meu irmão. Não falhe. E aí a sociedade fala assim, beleza, eu entendi, agora eu vou jogar com essas regras. Se não houvesse regras, se fôssemos como éramos antes do catolicismo, né, pagãos, a grande maioria era pagã e só tinha ali o judaísmo, que era uma religião super elitista, né, então cria-se o cristianismo para ser a religião do povo, a religião pop, e aí com esse conjunto de princípios e valores permitiu com que a sociedade conseguisse cooperar, e conseguisse crescer. Então eu convivo com algumas pessoas religiosas. Cara, é muito... Não tô dizendo que não tem. Tem, eu tenho certeza que tem. Mas é muito difícil a gente ver uma pessoa que, como você, é dedicada a Deus, é dedicada à religião, que não seja virtuosa e que não busque uma vida virtuosa. Porque o único prêmio que existe é o céu. Todo o resto aqui vai ser varrido, né? Só um pequeno ajuste. Quando você fala, por exemplo, os judeus que eram uma religião elitista, né? Na verdade, o judeu ele é uma etnia pequena. Então, os judeus estavam entre os judeus. Então, mesmo que eles estivessem no centro do Império Romano, no centro não, na margem do Império Romano, né? Ali aquela região da Judéia era Roma, né? Mas o judeu fazia negócio com o judeu judeu se casa com o judeu judeu vive a vida com o judeu resguarda o sábado porque ele é judeu. O judeu, você nunca vai ver um judeu te convertendo. Você nunca vai ver um judeu te Thales, tu precisa virar judeu. O proselitismo não é típico do judeu. Então eles vivem uma vida encerrada na própria comunidade, né? Verdade. Quando o cristianismo começa a se espalhar, o cristianismo tem como principal missão o quê? Cara, converta as pessoas. Evangelize as pessoas, né? Então sim, nós temos... Você já parou para pensar porque toda revolução comunista, ela tem que necessariamente
brigar contra o pensamento católico. Claro, tem que destruir os princípios e valores, tem que destruir a família. E principalmente um ponto importantíssimo, família, É. porque a família, ela é o arranjo natural É. que pede por propriedade. Perfeito. Quando Deus faz os seus mandamentos, um deles é que se respeite a propriedade. Ei, você não vai cobiçar o bem do próximo, Perfeito. a mulher do próximo. Perfeito. Existe a noção de propriedade. Não existe vida cristã sem o pensamento de que é importante manter a propriedade. Com certeza. Então, isso vai ser combatido, cara. Sempre vai ser combatido. É. E é incrível porque, você falando disso, né? A gente vê exatamente o que a gente está passando nesse momento no Brasil, né? A gente começa a ver a fragilização da propriedade, por exemplo. A gente começa a ver as pessoas falando sobre revogar, então, o decreto que permite com que pessoas de bem como eu e você tenhamos armas. Pessoas preparadas, né? Tenhamos armas em casa, né? Como se isso fosse um perigo, né? Como se eu não pudesse matar alguém com esse troço aqui jogando na tua cabeça ou te atropelar com o meu carro, né? Por que eu preciso ter uma arma? Como se não fosse muito fácil andar 5 quilômetros aqui para a direita e comprar uma arma ilegal raspada ali, né? Então, quando o Estado ele começa com essa sina de controle, isso é uma outra característica de dominação comunista, né? Primeiro ele desarma a população, porque senão, se eu não desarmar, como é que ela vai reagir? Se eu desarmar, né, como é que ela vai reagir, né? Imagina se na Venezuela agora o pessoal tivesse fuzil, se tivesse 5.56 ali. Fudeu, vai dar merda. Então os caras começam, eles destroem os valores, eles destroem a família, o Estado tem que cuidar do seu filho, não é você que tem que educar o teu filho, você não tem direito de educar teu filho em casa. Ele tem que educar o Estado sabe o que é bom pra tua família. Ele tira as tuas armas, ele vai desconstruindo o ser humano, né? Pra que você vire só mais um. O que eu acho mais triste nisso tudo é que nós acabamos como sociedade olhando sempre para o lugar errado. Então você cria um grupo de pessoas que defende que nós temos um problema grave de propriedade no Brasil e que isso cabe ao Estado ir lá e resolver. E nós criamos um outro grupo, que são aqueles que vão achar que nós não temos problemas de propriedade no Brasil. Nós temos muitos problemas de propriedade no Brasil. Problemas históricos, problemas que foram criados ao longo de séculos e séculos de desenvolvimento da história do próprio país. Só que a prescrição do remédio é sempre muito errada. É sempre achar que os mesmos causadores desses problemas irão resolver os problemas, quando na verdade eu não sei se parte daí o problema. Será que são esses caras que estão entrando agora que vão resolver o problema da propriedade do Brasil? Não me parece. Tem a menor chance. Não me parece. Não me parece que nós vamos sair daqui a 4 anos melhores do que nós estamos agora, né? Eu não consigo ter ciência e domínio sobre tudo, mas não me parece que esses caras vão melhorar alguma coisa em 4 anos. E o que mais aflige é isso. Essa ideia de que eu não tenho titularidade sobre meus próprios filhos. Eu não posso decidir onde eles vão estudar. Eu não posso decidir como eles serão educados. Eu não posso decidir quais são os valores que serão transmitidos a eles. E quem vai decidir? Quem não tem filhos. Perfeito. Chesterton falava, existia um escritor chamado Gilbert Chesterton, em que ele falava que eis o problema do mundo, quando pessoas sem filhos traçam as regras para educar os filhos dos outros. Então, pessoas que não têm responsabilidade sobre as minhas crianças dirão como será a vida das minhas crianças. Né? Qual a única coisa que me cabe? É resistir. Resistir da única maneira que me cabe, buscando todos os meios possíveis para isso. Vão chamar isso de bolha, vão chamar que vocês vão querer criar sua criança apartado dos demais, mas, cara, na verdade é que assim, a minha preocupação com os meus filhos é salvaguardar a alma deles para que não seja corrompida e que eles tenham uma boa qualidade de vida, tenham um bom sistema moral, tenham uma boa educação, sejam pessoas boas. E se eu achar que eles devem ser criados dessa ou daquela maneira que não é condizente ao que o Estado acha que deve ser feito, cara, é o que vai ser feito. E eu vejo que você é um cara muito família, né? Você valoriza muito a tua família. Pra cacete. Eu tô com saudade deles aqui. Eu falei que ia trazer o Mateus pra cá. É mesmo? Por que não trouxe? Ele tinha alguma coisa pra fazer. Você foi pai com quantos anos? Eu tô com 35, o Mateus tá com 7 anos, 28. Legal, foi super novo, né, cara? Aí veio uma fileira. Aí veio um por ano quase, né? Vem um por ano. O quanto que você acha que... O quanto e como que você acha que a tua família te ajudou na construção de prosperidade, cara? Cara, esse mesmo autor, Chesterton, ele fala que sempre será grato à sua mulher, porque ela o libertou da ditadura que é viver para si mesmo. Eu acho que, cara, é uma ditadura viver para si mesmo. Bonito, hein? Puta, Chesterton é do caralho, cara, é do caralho. O casamento é uma batalha de vida ou morte, cujo nenhum homem de coragem deveria se furtar a viver. É isso.
a sua mulher e os seus filhos, eles te salvam da ditadura que é viver obedecendo apenas os seus desejos. É verdade. Porque imagina o que é você viver obedecendo aos seus desejos quando você tem muito dinheiro. É um inferno. Eu sei exatamente. É um inferno. É um inferno. As opções são infinitas, as viagens são infinitas, os restaurantes são infinitos, os guias Michelin são infinitos, os carros são infinitos, tudo é infinito. E quando você tem uma família, ela retira de você a capacidade de continuar. Mesmo Chesterton falava que a igreja é um mapa que protege o homem de cometer os mesmos erros que eles sempre cometeram, porque são sempre jovens. Concordo. É sempre isso, cara. É sempre os mesmos erros. É a putaria, bebida, gastar dinheiro, viver de qualquer jeito e achar que o seu trabalho é o fim em si mesmo. A família te protege de quase tudo isso. Então você é obrigado a criar as crianças. Você é obrigado a estar com a esposa. Você é obrigado a ser generoso. Você é obrigado a ser amável. Você é obrigado a ser um sujeito de coração maior. Você é obrigado a ter paciência com seus filhos. Você é obrigado a... Ai, Carol, então tudo isso é obrigado? Não, a vida te empurra para isso e você vai se tornando uma pessoa melhor. Você vai se tornando uma pessoa mais generosa, você vai se tornando uma pessoa mais responsável, mais equilibrada. Você vai entendendo que, por exemplo, nem sempre você vai poder ficar até meia-noite aqui no escritório, porque, cara, um pouquinho de tempo com a sua família é bom. E você vai percebendo que você vai equilibrando essas coisas. Cara, filho é fábrica de humanidade, assim. Me salvou de muita coisa, me salvou de muitos problemas, me salvou de muitas decisões erradas que eu tomaria, com certeza. Você fala que, pô, você bebia pra caramba, usava droga, tudo isso pré-filho, né? Tudo isso. Nasceu teu primeiro filho, virou uma chave. Cara, o Mateu com 2 anos, ele pegou meu cigarro e fingiu que tava fumando. Puta que cagada. Aí eu amassei o cigarro, joguei fora e falei pra minha esposa, vou parar de fumar. Só que eu fumava... Aos 18 anos eu fumava todos os dias, já como um fumante qualquer. Mas desde os 15, 16 eu brincava de ficar fumando, ia pra balada, fumava, não sei o que, fumava. Ali eu parei. E a partir daí foi uma série de melhoras, né? Eu parei de beber, foi difícil pra caramba parar de beber, a bebida estava sempre muito presente, a vontade de chegar do trabalho cansado e beber. É óbvio. Foda. Aí eu comecei a perder peso, comecei a me movimentar, comecei a treinar. E é isso, vai se tornando uma pessoa mais paciente, depois que você tem uma filha, né? E eu tenho 2, você começa a olhar a mulher de um jeito muito mais paternal, muito mais virtuoso, muito mais cuidadoso. Os meninos, você vai percebendo hoje a importância que tem sim os valores no desenvolvimento desse menino, a coragem, as virtudes, a presença do pai. Puta. Você vai percebendo que o pai de menina é diferente do pai de menino, mesmo que os dois sejam seus filhos, eles devem ser tratados cada um do jeito que eles pedem, né? Quando o Rui Barbosa fala que justiça é tratar desigualmente os desiguais, é isso. Você vai percebendo isso dentro de casa. Cada filho tem um jeito, alguns incentivam pela coragem. Vai lá, tu é medroso. Outros devem ser incentivados pelo amor. Não, tudo bem, você não precisa. E isso é justiça, assim, tratá-los desiguais. Cara, imagina, é a empresa que mais importa. É o resultado que mais importa. É o lucro líquido que mais importa. É a única coisa que importa, né? É a única coisa que importa. Inclusive a empresa ela é ferramenta para poder... Ela é ferramenta. E aí, isso, né? Agora imagine o seguinte, imagine que... E é por isso que às vezes eu reajo com indignação quando aparece alguém e desenha aquela ideia do CEO que demite 400 pessoas e vai embora. Cara, aquelas são pessoas, são famílias com seus filhos, são pessoas, as pessoas que trabalham na minha casa, nós temos os funcionários da pessoa física e da pessoa jurídica. São pessoas que trabalham, que cuidam dos meus filhos, que fazem um trabalho quando eu não estou aqui. Então, assim, essa ideia do empreendedor sem coração, cara, eu não encontrei esses caras. E é isso, cara, a empresa, ela é sua família também. As pessoas que estão aqui são sua família também. Quando você cresce, todo mundo cresce. Quando você enriquece, todo mundo enriquece. Todo mundo fica feliz e as coisas são repartidas. E é isso. Essa é a riqueza. E uma coisa que você falou ali, você falou, pô, eu parei de beber, foi super difícil. Muito. Comecei a me movimentar, né? Sim. E eu vejo que, pelo menos comigo foi assim também, né? Eu sempre fui, porra, atleta pesado, assim, pô, fui vice-campeão carioca de Muay Thai, eu treinava Muay Thai a vida inteira e tal. E aí entrei pra Easy Taxi, cara, eu parei com tudo, só sei que você teve uma fase gordão, depois magrão, né? Gordo pra caralho, irmão. 36% de percentual de gordura. Hoje eu tô com 10. Eu tive 36% de percentual de gordura com 27, 28 anos. Que foi o auge... 27 anos. Foi o auge com 27 anos eu tava com 34. 34 de percentual de gordura. Não, eu tava muito gordo. Mas o que acontece, cara? Eu não tinha rotina. Então eu tava uma semana no México, outra na Coreia, outra na Nigéria, outra em Singapura. E aí, eu era um cara muito pobre, né?
e do nada ganha dinheiro e tá viajando o mundo inteiro, aí que um cara muito pobre, que do nada ganha dinheiro, viaja o mundo inteiro, o nego leva pros melhores jantares, onde você tá ali, quer fazer, quero conhecer, quer tudo. Quero tomar vinho, quero não sei o que lá. E aí você entra nessa, você começa a beber, cara, é muito difícil o cara encher a cara hoje e amanhã conseguir de fato treinar, não dá. Se você perde o ritmo de treino, então, é a mesma coisa, é muito desgastante esse take-off, né? Eu me lembro que quando eu decidi, quando eu vendi esse táxi, eu falei, agora eu vou arrumar minha vida. Fiz igual você fez. Eu vou começar a me movimentar, não sei o que lá. Aí, pô, comecei a treinar, entrei pro jiu-jitsu. Cara, eu me lembro que foi, tipo assim, 1 ano de batalha. Todos os dias eu odiava ir pro treino, odiava. Mas eu tinha na minha cabeça assim, eu tenho que fazer o que precisa ser feito, não o que eu quero. Vou fazer. Chega uma hora que a chave vira, hoje em dia se eu não treino eu fico doido. Cara, eu posso te falar uma coisa? Eu acho que eu nunca falei isso num programa, assim, eu falo numa gravação, eu falo isso para alguns amigos, num jantar ou quando a gente se encontra. Hoje, eu tenho certeza absoluta, dificilmente você vai me ver dizendo que eu tenho certeza absoluta sobre questões políticas, econômicas, sociais, empresariais, porque eu não tenho. Eu sei que eu tô errado em muita coisa e vou revisando, e que eu estava errado em muita coisa e fui melhorando, e que eu ainda tenho que melhorar algumas coisas. Mas em pouquíssimos pontos, geralmente ligados à minha vida familiar, à fé que eu acredito, algumas questões morais, eu falo com convicção, cara, eu tenho certeza absoluta que o que salvou a minha cabeça foi ter o meu espírito, foi ter, fora família e tudo mais, eu tô agora falando da esfera individual minha, foi ter começado a melhorar minha saúde. Porque o que eu conheço de empresários bem-sucedidos que hoje estão absolutamente flutuantes, sem propósito, porque o único sistema de recompensa que o cara tem é comprar coisas. E aí eu vou te dar um exemplo. Eu comprei esse relógio, e aí quando eu fui lá comprar, eu fui muito bem atendido, os meninos são ótimos, os meninos lá da Private. E aí, cara, eles me deram o relógio, vem numa caixa bonita, eles falam, cara, pô, parabéns pela compra, não sei o quê. Cara, eu só queria ter o relógio. Agora, e quando você recebe um grau na faixa? Puta não merda, existe cara. nada comparado com isso, cara. Porque você sabe o que custou aquilo. Porque você não consegue comprar. Se ninguém compra. O Muzi tem uma frase incrível, cara. Ninguém compra e ninguém aluga corpo. O seu corpo é o que você é e o que você faz todos os dias. E aí quando você tem como teu drive ali, como teu objetivo, comprar alguma coisa, cara, você vai comprar. Com certeza. Ah, meu sonho é ir pra Dubai, ficar no hotel mais caro, ter um Rolex Daytona, platina. Você vai ter tudo isso. Você vai, pô. E acontece o quê? Você consegue isso com 35, 36, 37 anos. Agora, quando eu falo assim, e aí, Thales, qual que é o objetivo aí do BF, cara? Qual que é o objetivo da faixa preta? São coisas que te jogam pra 10 anos. Com certeza, pô. De trabalho todos os dias. Todos os dias. Então, quando eu não bebo, as pessoas falam, pô, por que tu não bebe? Cara, eu tô pensando em outras coisas. Óbvio. Eu tô com a cabeça em outras coisas. E aí, quando eu tô trabalhando, eu saio do trabalho e vou treinar. É um outro sistema de recompensa, é um outro sistema de objetivo. Quando nós estamos nos eventos, geralmente, eu sempre falo, né? São tratamentos completamente diferentes. Quando eu tô num evento de marketing digital, de negócios, de internet, de varejo online, geralmente as pessoas chegam, pô, Ícaro de Carvalho, cara, não sei o que, rararara. Quando a gente tá no ambiente de treino, a gente volta a ser aprendiz, cara. A gente volta a ser faixa branca, a gente tá aprendendo, pô, tomando estrangulamento, faixa branca. Sabe? Caralho, isso daqui, esse ajuste é foda. Qual é a chance que nós temos de ter diálogo, proximidade com pessoas de estratos sociais tão diferentes, cara? Lá em Santos eu treino com estivadores, lá em Santos eu treino com advogados, eu treino com médicos, eu treino com motoboys do iFood e eu confraternizo com todos. Então assim, bacana. Isso me salvou, cara, porque eu vejo hoje as pessoas focando em adquirir coisas. A primeira coisa que eu fiz, quando eu comprei esse relógio, eu entrei no clube dos caras que tem esse relógio. E a vida dos caras é desejar os próximos relógios. Cara, comprar coisas. Você mesmo já falou que já teve tanto relógio que já nem quer que se foda, né? Nem usa. E é isso. Se o teu objetivo é adquirir coisas, a depressão vem mais cedo ou mais tarde, cara. Eu vou te falar uma parada, velho. Eu só valorizo hoje, aquilo que o dinheiro não compra. Eu não dou valor pra nada que o dinheiro compra. Não dou. Eu tenho coleção de Rolex. Nem uso Rolex. Por quê? Porque, sinceramente, bro, foi feito. Já foi, já rolou. E é incrível, tipo assim, você antes de você comprar esse relógio, você tava assim, cara, é aqui, ó. Caralho, eu quero comprar esse relógio. Você comprou, vem pra cá.
Vai passar 1 ano, você vai vir pra cá. Você vai, velho, eu tenho certeza que você vai falar isso comigo que eu vou falar, eu tô cagando pra esse relógio, velho. Literalmente, essa parada pra mim perdeu a graça. E perdeu mesmo. Sei lá, eu vou pro jantar, aí eu é sei que tá todo mundo usando. Carro mesmo. Primeiro Porsche. Quando eu vendi esse táxi, eu entrei numa de trocar de carro todo ano. Não, vou comprar, não sei o que lá, comprar Porsche, comprar não sei o que lá. Hoje em dia, velho, eu nem dirijo. Quem dirige é uma segurança. Tipo, você vai perdendo essa emoção de adquirir coisas, mas eu não acho que isso é todo mundo, Ícaro. Eu acho que isso é uma menor parte das pessoas. Não é por que não é todo mundo, cara? Por que tu acha que não é todo mundo? Porque todo mundo não... Quem que vira a chave? Ó, na minha visão, e eu posso estar errado, as pessoas que eu percebo que são como você, são como eu, são como alguma... As pessoas que eu convivo são assim, tá? Geralmente. Óbvio, a gente acaba convivendo com pessoas que são mais parecidas que a gente, né? São pessoas que são ativas de fato e que gostam de estar constantemente se desafiando. Então, essas pessoas são aquelas pessoas que falam assim, cara, eu quero fazer um Ironman, eu quero surfar Nazaré, eu quero escalar o Everest, eu quero pegar a faixa preta, eu quero lutar campeonato de jiu-jitsu. Então, tipo assim, o cara, ele já conquistou e tá indo cada vez mais pro topo daquilo que ele faz, que é o trabalho dele. E ele não abandona o que ele tá fazendo. Não, continua fazendo. Isso aqui, cara, isso aqui é o meu backbone, né? Só que eu quero preencher esse backbone com coisas. E que coisas são essas? São experiências que provam que eu sou capaz de vencer a mim mesmo, de fazer o que tem que ser feito, não o que eu quero que seja feito. Eu acho que é isso. Sabe uma coisa interessante? Essas são as mesmas pessoas que fazem questão de ter uma arma. É verdade. Porque elas entendem a autorresponsabilidade. Perfeito. Quando você não entende a autorresponsabilidade, que é, caramba, eu tenho uma casa cheia de crianças e tá cheia de arma ali dentro. Perfeito. Uma responsabilidade. Perfeito. E meus filhos têm que ser introduzidos a essa responsabilidade. Com certeza. Eles têm que entender porque essa responsabilidade existe. Eles têm que entender porque é importante essa responsabilidade existir. Perfeito. Enquanto você tem outra pessoa que fala, ai não, Deus me livre, isso daqui mata. Isso daqui mata pra caralho, isso daqui mata pra cacete. Uma hora isso daqui pode estar aqui dentro, você vai fazer o quê? Mas o que eu falo é o seguinte, arma não mata ninguém, velho, que mata é dedo. Tem que puxar. Joga ela aqui, ela você não vai... arma, mate, ela não vai matar ninguém, velho. Você tem que ir ali e puxar o dedo. Então, tipo, sempre quando eu vou ensinar alguém a atirar, e pô, sei lá, você vai ensinar alguém, geralmente a pessoa tá tremendo com a arma, eu falo, cara, você tá com medo, a arma não vai te matar. Só se você virar pra você mesmo e apertar. Se você virar pra lá e apertar, ela só vai acertar aquilo ali. A relação que as pessoas têm com arma foi a deseducação que o consórcio de mídia fez, inclusive com relação ao tema. Eu sou filho de militar, meu bisavô é militar, meu avô é militar, meu pai é militar, meu irmão é militar. Todos os homens da minha família é militar, só eu que não fui militar, mas eu tenho treinamento militar, como você, eu gosto pra caramba de treinar esse negócio. Treino sempre com as forças especiais, inclusive. O ponto é, desde novo lá em casa, todo mundo foi educado pra atirar, pra aprender a se defender, e meu pai colocava isso na cabeça. A função do homem é defender a família. Então você vai ter que defender onde você estiver. Eu fui criado pra ser cão pastor, irmão. Eu não fui criado pra ser ovelha, entendeu? Então, tipo assim, se eu tô num shopping ali, pô, tá rolando um assalto, eu tô armado, eu vou reagir, se eu tiver condição. Eu não consigo sair dali e falar, puta, eu tô na porta, deixa eu ir embora. Eu não consigo, eu prefiro morrer. Por quê? Porque eu prefiro morrer tentando fazer o que eu acho que tem que ser feito. Se eu tiver condição, fala, pô, eu tô em condição de reagir, o cara tá aqui, eu tô aqui, eu vou sacar, eu vou conseguir resolver esse problema, ninguém vai sair ferido, a não ser quem tem que ser ferido. Eu não consigo ir pra casa e dormir com isso, porque eu fui preparado pra isso a minha vida inteira. As pessoas, 99% das pessoas, são preparadas pra ser ovelha. Elas querem fingir que o mal não existe, mas o mal existe, porra. As pessoas são más. Demais, cara. Elas entram na sua casa, elas estupram a sua mulher, elas sequestram o seu filho. E elas não estão nem aí. E elas vão beber a cervejinha dela depois de roubar o celular e dar um tiro na cara da pessoa. É isso mesmo. É isso que elas fazem. Eu vou ter pena dessas pessoas? Não tem pena nenhuma. Entre a minha vida e a delas vai ser a delas. Eu sempre, uma das frases que eu falo muito e que acaba criando repercussão, porque trazer o tema violência pra mesa, você percebe que causa um constrangimento, uma aversão, uma ojeriza. Do tipo, não, vamos falar sobre outra coisa melhor, vamos falar sobre a Copa do Mundo. Cara, tem um livro que você tem que ler. Você tem que ler. O autor chama Tim Larkin. Não conheço. Nesse livro, ele eu acho que é Meditation About the Violence. O Tim Larkin, ele fala... É um livro de capa laranja, parece que tem um furo de tiro na capa. Daqui a pouco eu pego, eu te recomendo. Ele começa o livro falando assim... durante toda a nossa vida, nós tentamos afastar da nossa vida aquilo que nos representará algum tipo de problema. Então, se a nossa casa for furtada, para isso nós temos seguro. Perfeito. Incêndio, cobrimos também. Flood, né? Alagamento. Alagamento, nós também temos seguro. E se nós estivermos doentes,
plano de saúde. Perfeito. Para os nossos carros, asseguramos. Perfeito. E se morrermos fatalmente, seguro de vida. Nós estamos prontos para tudo, menos para a violência. Perfeito. Aí ele começa. A violência não, nós afastamos de todo jeito. Perfeito. Então nós afastamos a ideia de que nós podemos discutir num posto de gasolina, que nós podemos discutir numa briga de condomínio, que nós podemos ser assaltados ou sequestrados, que nós podemos discutir com um cara que a gente trombou na calçada. Ele fala, nós nunca estamos pensando na violência. E eu falo sempre isso nos stories, né? E acaba causando impacto, porque eu escrevo uma única frase, eu coloco assim, classifico todos eles como inimigos. É isso, são meus inimigos. Perfeito. Eu sei que existem questões sociológicas, antropológicas, econômicas, que vão dizer que, de certa forma, essas pessoas foram vitimadas por uma situação social, ou isso ou aquilo, O problema é delas. mas são inimigos. É isso. Se eles se aproximam de mim para tirar algo que eu tenho, são inimigos. Claro. E eu não vou me preocupar com nenhuma vírgula social, nenhuma vírgula antropológica, eu só vou repelir aquilo. E sabe é quem foda. que fala isso, Nick? Quem fala esse negócio são as ONGs da paz. O pombo branco que vai resolver o problema da guerra, não sei o que lá. Essas pessoas, elas condenam pessoas como eu e você, que somos treinados para ser violentos. A gente treina luta, a gente treina tiro, nós temos arma. Ou seja, nós temos a capacidade de ser violentos. Nós somos homens violentos. Só que nós somos homens virtuosos. Por quê? Nós somos homens violentos que têm a capacidade de exercer violência, voluntariamente, só que a gente escolhe não ser violento. Eu não ser violento com outra pessoa é uma escolha. Eu posso ser violento. A grande maioria das pessoas, essas pessoas da pomba branca, elas não têm condição de ser violentas. Elas não sabem ser violentas. Elas não conseguem exercer violência. Então elas escolhem a paz mesmo, porque elas não têm outra opção. A virtuosidade, pessoas virtuosas para mim, são homens que podem exercer a violência e escolhem não exercer a violência. Outra frase minha que acaba causando polêmica, né? Eu falo, minha pátria é minha família, né? E isso significa uma visão muito mais estrita de resolução dos problemas. Eu resolvo os problemas que eu posso resolver. Então, se você me falar assim, Ícaro, mas os caras da instituição, das ONGs Sou da Paz, eles sabem, eles estão prescrevendo acertadamente quais são os problemas de segurança pública que existem no país? Eu falo, não faço nem ideia. O Bolsonaro sabe quais são? Não faço nem ideia. Eu só faço ideia de uma coisa. Qualquer ameaça que invada a minha casa será repelida. Ponto. Eu não sei quais são os problemas da segurança. Ícaro, tem que legalizar maconha ou não? Não sei. Nunca li sobre isso. Agora, se um cara fuma pedra de crack e vem com uma faca de pão pra cima de mim, em direção aos meus filhos, pedindo qualquer coisa que seja, é um inimigo. É óbvio. Então, assim, eu acho que a gente se perde muito em grandes debates complexos, que a maioria das pessoas não tem resposta pra isso, e esquece o mais óbvio. Cara, do que importa é ter uma resposta sociológica fodida, perfeita, completa. Se vai vir um maluco de 60 quilos te dar uma porrada, porque você não sabe te dar um pau, porque você não sabe reagir a isso, Exato. e estuprar tua mulher na tua frente. Exato. Se preocupa primeiro em proteger sua mulher, depois em proteger o Brasil inteiro, depois em resolver o problema da fome no mundo. Os caras acham que, não, se a gente tirasse o dinheiro do Elon Musk, resolveria a fome. Porra. Resolve por 3 meses e depois, como é que faz com o resto, né? E eu vejo, cara, que essa nova geração, inclusive, anos 2000 pra frente, cara, é uma geração que tá cada vez mais fraca psicologicamente. Já, né? Tamo, cara. Nós somos 87. 87. 2000 pra frente, cara, é uma geração muito difícil de lidar. Você deve ter bastante também na tua empresa. É uma geração muito mais frágil psicologicamente, né? Então, é uma geração que tem muito menos capacidade de sentir dor, de viver na dor e de viver no desconforto. E eu trabalho isso com a minha liderança para que eles consigam calejar essa galera. Você sabe a que muito eu devo isso? O quê? Início tardio de família. O cara não é pai. O cara não é pai com 35 anos. 35 anos o cara tem coleção da Marvel, Netflix e tá se preocupando em qual show que ele vai. É claro que ele vai ser emocionalmente frágil. O que te traz também força? Cara, exercício de paternidade. Concordo. Parar de dormir, se preocupar com a comida, criança chorando, Responsabilidade, né? teu casamento pressionando. Responsabilidade, pô, tem alguém pra dar comida. Concordo plenamente. Agora, desses meninos aí, quantos têm família? Quase ninguém. Então, assim, isso cria, assim, uma geração mais frágil. Cria uma geração com menos necessidades imediatas. Ele vai ter uma arma pra proteger quem? Exato. Tem quem ser protegido. E você acha que isso se reflete também
nessa postura predatória que boa parte dessas pessoas tem na internet, os haters? Acho. É claro que o que eu vou falar agora também não tem grau de certeza, mas assim, cara, eu nunca vi uma pessoa realmente bem-sucedida que tá feliz consigo mesma sendo um hater de alguém na internet. Não tem nem tempo pra isso, né? Começa por aí. Não vi, nunca vi. Quem eu vejo? Perfis falsos, que além de tudo se escondem, né? Covardes. Covardes, às vezes o cara tem uma vida insatisfeita e... Eu sempre uso como exemplo uma certa pessoa, que eu não vou explicitar quem é, mas é uma pessoa do meu ciclo íntimo de convivência, uma pessoa que sempre se sentiu muito frustrada em relação à vida, ao que faz. E o dia a dia dessa pessoa é torcer pro Neymar sofrer uma lesão grave. Nossa, que tristeza, isso. hein? Puta, bem que ele podia quebrar a perna. Na Copa ele é um vagabundo, não faz nada, bem que podiam logo arrancar a perna dele. É isso, entendeu? A vida do cara é... Cara, tua vida é torcer pro Neymar sofrer uma lesão. Que bosta. Que bosta, né? Então, assim, sim, eu acredito que tem um print muito engraçado de um cara que critica um lutador do UFC. Você já viu esse print? Não. O cara fala, pô, tu é um merda, por que tu não se aposenta? Aí o cara responde ele, cara. Você falaria isso agora na minha cara? Aí o cara escreve embaixo. É claro que não, você iria me quebrar. Pô, então calma aí, não. Fuda, até o cara foi sincero. Mas é isso, assim, eu acho que essa cultura do agressivo, do passivo-agressivo, os americanos tinham esse termo, né, de passivo-agressivo. E, cara, é muito bom esse termo. É isso, porque eu vou te agredir na piadinha, eu vou te agredir na brincadeirinha, eu vou te agredir naquele, não, mas é sempre com, não, mas é brincadeira guardado na manga. Eu acho que isso é resultado, sim, é resultado de uma frustração grande. Eu acho que essa frustração grande, ela aumenta e vai continuar aumentando. Tem um vídeo ótimo do Charlie Munger em que ele diz por que era mais seguro caminhar em 1960 nos Estados Unidos do que hoje, apesar de sermos mais ricos do que nunca fomos. À medida que a mídia, todas as vozes propagam de certa forma que o reflexo do seu valor é o reflexo do que você compra, dissociado da ideia de que o que você compra e o que você tem virá do seu esforço, é isso que cria dissonância cognitiva nesses caras todos. Concordo. Porque sempre o que você possuiu te definiu socialmente para as pessoas num sistema capitalista econômico. É o que você tem, o que você pode comprar, o que você pode ter. Só que isso sempre veio atrelado a trabalho. Quando você diz que as pessoas têm o direito de terem tudo isso, ao ponto de em alguns estados dos Estados Unidos o cara poder entrar e pegar coisas, né? Agora eles podem pegar coisas. Califórnia, por exemplo. Você acha que esse iPad que o cara pegou traz alguma felicidade pra ele? Ele continua se sentindo um merda. Com certeza, pô. Porque ele liga a TV, agora o cara tem 50 Rolex e um jatinho. E ele fala, puta, eu roubei um tênis. E tô com ele agora no meu pé. Não senti absolutamente nada. É que o ponto é assim, nada. se você não conquista algo, ela não tem valor. Se eu pegar e te der uma faixa preta agora, você botar ela na cintura, você vai pra aliança, só você vai tomar vergonha, um pau de só faixa vergonha. roxa, pau de faixa marrom, pau. O que adianta? É foda. Você não Mas conquistou, é por pô. isso que todo mundo deveria estar num tatame, cara, pra Concordo aprender plenamente. isso. Eu não vou falar todo mundo, mas homens, vocês deveriam estar num tatame. Pra qualquer coisa. Qualquer coisa. Você vai entender. Tem uma frase do Rickson que ele fala assim, faixas pretas, pessoas comuns não chegam à faixa preta. Aí, ele fala, mas todo mundo começa numa faixa branca como uma pessoa comum. Perfeito. Durante o processo, você se transforma numa pessoa em comum. Essa pessoa em comum recebe a faixa preta. E é verdade. E é isso, cara. Você olha pros caras na fila da graduação, os caras são duros. Duros. A cara é diferente. Você foi sendo mastigado ao longo do processo. E se você souber transferir, traduzir esse sistema, e é engraçado, porque ali não tem teoria social. Não tem sociologia, não tem filosofia, não tem diferença de classe. É assim, ou tu quebra o meu braço ou eu quebro o teu. Exato. E aí a gente vê quem é melhor, sem discussão nenhuma. Tem 5 minutos aí pra ver. Exato. Se você consegue traduzir o que você aprende lá pra aqui pra dentro, cara, você vai se tornar um empresário muito melhor. Concordo plenamente. Muito melhor. O Fábio Gugel é professor aqui do G4, ele e o comandante do BOP do Rio de Janeiro, o Maurílio, né? Eles fazem o Imersão em Liderança. E eu criei esse produto propositalmente por causa disso, que eu falei, cara, o que eu aprendo sobre liderança no jiu-jitsu... Imagina o seguinte, uma equipe de jiu-jitsu, o jiu-jitsu é um esporte individual, mas é coletivo, né? É o esporte individual mais coletivo que existe, eu explico. Porque o ponto é o seguinte, para eu chegar lá no campeonato e conseguir meter o double gold, né, peso absoluto, eu tenho que ter treinado com muito colega bom. Se eu não tiver treino bom, eu não vou ficar cascudo. Eu não vou chegar lá e vou ganhar. Então é um esporte individual, mas ele é coletivo. Que é, cara, sei lá, o departamento comercial é igual.
é individual, mas é coletivo, porque se eu não tiver amigo pra trocar de lead, falar, cara, fala com esse lead, porque esse lead não tá convertendo pra mim, é da tua cidade, de repente você converte melhor e tal, ter essa relação de troca, pô, o que você tá falando aí que tá, pô, que o pitch tá melhor, que tá convertendo mais. Se eu não tiver essa relação de troca, eu não vou bater minhas metas também, entendeu? Então é um esporte individual, coletivo, trabalhar na companhia também, cara. O que o Fábio faz ali com a gente, ele e o Lang, né, que é o head coach ali da academia, eles dão bastante técnica, puta, bastante rola pra você ficar cascudo, rola pra caralho mesmo, pra ficar com 6 a 10 rolas por dia ali, que a gente faz ali de 6 minutos, cascudo mesmo. Mas, cara, tem uma parte ali de conceito que é muito importante. O Fábio, por exemplo, toda quinta ele dá aula na academia e ele sempre tira o final da aula dele para poder fazer uma reflexão filosófica pra gente. Então, por exemplo, esse conceito que eu te falei agora da capacidade de ser violento, mas escolher não ser violento porque eu busco o caminho virtuoso, esse conceito que eu aprendi com o Fábio. O Fábio fala lá com a gente. Fala assim, todos vocês sabem ser violentos. O Jordan fala isso, o Djoko fala isso, o Fábio fala isso. O Fábio provavelmente aprendeu que os caras vão aprender. Ou não, talvez todos bebendo da mesma fonte. Você vai entendendo isso. Inclusive, o Djoko é faixa preta de jiu-jitsu, é um dos grandes propagadores do esporte. Eu, assim como você também, nós somos propagadores do jiu-jitsu. A comunidade do jiu-jitsu fala isso, deve falar pra você também. Fala pra mim direto, cara, continua falando sobre jiu-jitsu, é muito importante pra gente. Porque o jiu-jitsu na década de 90, ele foi muito marginalizado por causa dos pit boys. Porra, nego ia pra aquelas portas daquelas nights lá no Rio de Janeiro, tampava na porrada. Ia lá, porra, pra Ipanema, tampava na porrada e tal. Aquele momento ali que tinha a disputa entre o Vale Tudo e o jiu-jitsu, o pessoal falou, pô, jiu-jitsu é coisa de marginal. E aí surgiram as linhas, né, de academias ali, pô, surgiu ali a Aliança, né, com o Fábio. O Fábio sempre foi um lorde, cara. Né, o cara tava vale tudo e tal, mas é um cara super inteligente, lorde e tal. As outras academias, os Gracies também foram se profissionalizando ali. Falaram, cara, a gente precisa... Gracie Barra hoje, porra, você entra na Gracie Barra, os caras têm toalha individual se você quiser. Ah, é porrada. Aliança... Os caras souberam servir o público. E o que mais eu acho que é importante, e o Fábio fala isso, cara, esse conceito, ele falou o seguinte, uma academia de jiu-jitsu da década de 90... é o darwinismo. Uma fábrica de excluir pessoas. Excluir pessoas. Então ele falou assim, cara, quem assiste jiu-jitsu é quem pratica jiu-jitsu, certo? Então pro esporte crescer, eu preciso aumentar o número de praticantes. Se eu ficar excluindo a galera, esse negócio não vai crescer nunca. Então deixa eu criar uma metodologia, que aí Fábio criou a metodologia, os Gracie criaram a metodologia, então as grandes academias que hoje são as maiores do mundo, né, Gracie Barra e Aliança, são aquelas academias que criaram uma metodologia que incluía as pessoas. Né, que fala, olha, existe então, cara, um parâmetro, então, cara, enquanto você não fizer 60 aulas aqui, você não tem que rolar, você tem que aprender, tipo, e você vai rolar com a gente, no início ali, com a galera, pô, mais do teu peso, mais da tua faixa, pra você perder esse medo, daqui a pouco quando você tiver algumas ferramentas, você vai pro pau. E aí, cara, depois você vai procurando ali os teus rolos. Então, deixa de ser excludente. Então, eu começo a promover melhor essa arte, eu começo a trazer mais gente para dentro do jiu-jitsu, eu começo a crescer o esporte. E a gente vê que o grappling, por exemplo, cara, nos Estados Unidos, a DCC, o último que teve agora, puta show, pô. Tem crescido consistentemente isso. Né? E não vai parar de crescer. Cara. Não, porque é dinâmico. Porque o ponto assim, o problema do jiu-jitsu de pano é que ele é muito técnico. Só a gente que treina, que entende o que tá acontecendo ali, a gente faz, aquele cara tá ali, aí o cara tá olhando e fala, nossa, cara, e o cara tá 1 minuto ali parado, você fala, meu irmão, tá numa isometria bizarra, tá quase passando aquela guarda. O cara tá fazendo uma guarda na lapela aqui, parado. Se aquele ganchinho sair ali, ele passa, puta, e a gente tá assim, caralho, vai passar, mano. Quem tá vendo, tá falando assim, esse cara tá agarrado no kimono do outro, assim, não é dinâmico. O grappling não, cara. Por que o UFC cresceu tanto, né? Porque é dinâmico. Então, cara, uma pessoa vê aquilo ali, uma pessoa que não é praticante, ela entende o que está acontecendo. O grappling dá para entender mais, porque é mais dinâmico. Então, tem esse desafio do jiu-jitsu de pano. E o que resolve esse desafio do jiu-jitsu de pano, né? É crescer o número de praticantes. E o que eu falo com o Fábio, assim, o valor que eu trago para minha vida, do tipo, cara, momentos de pressão, que é, cara, quase sempre que a gente está tomando, puta, momento de pressão aqui, de decisão difícil que eu tenho que fazer. As analogias que eu faço, fala, pô, meu irmão, eu tomo tanta pressão ali, meu irmão. Eu tomo tanta cabeça no queixo ali na passagem que eu tenho que botar um gancho pra tentar repor a guarda ali. Por que eu não vou fazer isso aqui, né? Então, pô, eu sei que eu não vou morrer. Eu tomo um quarto escuro ali, o Fábio tem mania de fazer isso com a gente. Sobe ali, te dá um quarto escuro e você bate. Eu falo, não bate não peguei, velho.
O que você vai bater? Eu não, pai, pelo amor de Deus, não sei o que lá. Não tem pelo amor de Deus, não. Aguenta aí, mano. Aguenta aí que falta 30 segundos, meu irmão. Aqueles 30 segundos que brother. Foda, que parece uma eternidade. Isso prepara pra vida, mano. E aí, gostou do episódio? Se sim, não esquece de compartilhar com um amigo. Se for postar nas redes sociais, não deixa de marcar o Instagram do @G4podcast. Eu quero saber realmente o que você achou. Um abraço e até o próximo episódio.